Está começando mais um Conversa Paralela, o seu podcast semanal e preferido da Brasil Paralelo. Muito boa noite, Boa Lara. noite, meu Lara querido. Brenner. Que alegria estar com você mais uma vez. Alegria? Não sei, Lara Brenner, eu tô meio cansado, assim, Não, sabe? Não pode. Vamos jogar esse programa pra amanhã? Não, a gente tem que fazer agora. O Yuri tá aqui conosco, tá aqui na nossa frente, Arthur. Mas eu tô procrastinando. Eu acho que você tá procrastinando. Vamos falar sobre isso? Vamos, o assunto tá na Qual pauta. que é o tema de hoje, Lara? Vamos falar sobre o TDAH. TDAH, que é essa sigla que quer dizer tantas coisas e existem muitas perguntas, muitas dúvidas a respeito desse assunto. E para esclarecer todas essas dúvidas, estamos aqui com o Yuri Maia, que tem TDAH. Olha só. Descobriu o TDAH na vida dele e hoje ele é fundador do Instituto TDAH Descomplicado. Muito boa noite, Yuri. Boa noite para vocês, boa noite, Lara, boa noite, Arthur, boa noite para todo mundo que está assistindo aí. É um prazer estar aqui falando sobre um assunto tão importante e ainda tão mal interpretado, mal compreendido, que é o TDAH, mas a gente tem a oportunidade de mudar isso daí hoje. É uma alegria. Vamos começar botando todo mundo na mesma página. O que é, de fato, o TDAH? Qual que é a diferença? Porque o pessoal fala às vezes só em TDA, no H também separado. Isso existe mesmo? Porque tem gente que fala que nem existe. Como é que é isso aí? Vamos lá. Em linhas gerais, eu vou citar aqui alguns pontos que definem o TDAH, tá? Com relação à intensidade, tudo que eu falar é quando está acima da média, muito acima da média em vários ambientes, é o que acontece. Como, por exemplo, a desatenção, dificuldade com memorização, memória de trabalho. O que é memória de trabalho? Associar os seus conhecimentos passados com o que você está aprendendo agora, fazer essa junção, né? Impulsividade em agir e falar. A desatenção, que é muito presente mesmo, a dificuldade em você ter uma aderência, uma atenção, uma retenção em assuntos que não sejam necessariamente interessantes para você. Para você, que é aquela coisa, eu posso gostar do assunto demais e você não, e um assunto que você gosta eu não gosto também. Então, tudo isso gera uma série de consequências, são traços que geram uma série de consequências e que impactam a vida do indivíduo. E aí muitas pessoas se perguntam, mas eu tenho isso aqui, então eu tenho um pouquinho de TDAH? Negativo. As pessoas não podem esquecer que o TDAH ele é um transtorno que você tem... são fatos, são... Como é que eu posso dizer? São sintomas humanos. Ou seja, tudo que o TDAH sente, qualquer outra pessoa pode sentir. Um esquecimento, uma dificuldade de reter a atenção, uma dificuldade com a manutenção da atenção sustentada, uma dificuldade em realizar e cadenciar atividades com mais de determinado número de etapas, mais de 3 etapas, você já começa a se perder, e aí você, de repente, abandona tudo. Todo mundo está passivo de acontecer isso. Uma procrastinação, também já falar sobre isso, que isso tem muito a ver com a energia mental, a energia desprendida mentalmente para você executar. Então, são sintomas humanos. Então, todo mundo pode se sentir que tenha isso. Só que você, Arthur, hoje você acordou, você dormiu pouco, dormiu só 2 horas, tomou muito café para tentar compensar e você está extremamente desatento hoje. Você não está com sintomas de TDAH, você está com o cérebro que está disfuncional temporariamente. Se você fizer uma higiene do sono, se você se alimentar bem, talvez amanhã você acorde 100%. O TDAH não. O TDAH, por ter uma dificuldade na sua produção e recaptação de alguns neurotransmissores, como dopamina, norepinefrina, como serotonina também, além de diferenças estruturais dentro do seu cérebro, você tem uma série de efeitos, de consequências que estão todos os dias ali na vida dessa pessoa. É uma luta diária. Uma luta diária. Então, assim, hoje você está assim por conta da sua noite mal dormida. O TDAH, ele luta para conseguir dormir, ele tem um sono de qualidade inferior, isso tem estudos científicos, também já fiz vídeo sobre isso no YouTube, e mesmo que ele consiga tentar viver uma vida normal e dentro do esperado, ele tem essa dificuldade de conseguir performar. Então, o TDAH, ele tem o sintoma o tempo inteiro, em todos os lugares que ele está atuando e está presente. Faz parte da constituição dele, né? Exatamente. Né? Então, assim, é uma questão que envolve o cérebro, áreas do cérebro específicas, principalmente a região do córtex pré-frontal. Outras regiões também estão envolvidas. A gente sabe que a parte posterior, superior e inferior do cérebro, ele também possui conexões que elas não são muito bem, não tem uma ligação muito forte com essas conexões, ou seja, uma estrutura física que faz com que o cérebro apresente essas dificuldades, esses sintomas comportamentais.
Enfim, e aí você tem diversos mecanismos para conseguir fazer com que essa mente seja mais produtiva, mesmo que dificilmente você consiga alcançar a plenitude como alguém que seja neurotípico, por exemplo. Neurotípico a gente fala aquela pessoa que é padrão, que não teria nenhuma patologia ou transtorno. Sim, mas você está falando, por exemplo, de uma questão mental, não é? Isso é algo que nasce com a pessoa? Isso é genético? Sim, o TDAH, ele tem a sua causa genética. Então, assim, a pessoa que tem TDAH, o TDAH corretamente diagnosticado, que a gente vai falar sobre isso, tem que ter a sua genética envolvida nisso. Já se sabe que existem 4 genes, que ainda não fecharam os estudos, mas tem 4 genes ali que estão sendo mapeados, que fazem parte da estrutura do genótipo da pessoa que tem o TDAH e nasce com aquilo. Esse é o primeiro ponto. A causa ela tem uma origem genética. Agora, o que pode fazer com que desencadeie os sintomas em maior ou menor intensidade? É justamente o ambiente onde essa pessoa está inserida. Então, aquela é chamada epigenética, que é como vai se manifestar os sintomas, né, o que está programado através dessa genética, de acordo com o seu ambiente. Então, por exemplo, existem estudos que falam sobre isso. Vou dar um exemplo rápido aqui. Se você tem uma criança que cresce num lar e essa criança tem o TDAH, né, devidamente diagnosticado, com a questão genética envolvida, né, ele nasce com esse gene. Se ela tiver num lar que é desestruturado, onde ela se sente culpada pelos problemas que acontecem, onde toda hora está alguém chamando a atenção dela, está brigando com ela, está se sentindo inferior para baixo, os sintomas do TDAH tendem a aflorar muito mais. Se você está num lar que desde pequenininho você entende que aquela criança ela tem o gene do TDAH, mas você molda o seu ambiente de forma que ela consiga se desenvolver melhor, que ela tenha uma dificuldade na escrita, na leitura, mas você já faz desde o comecinho da alfabetização todo um tratamento diferenciado para que ela consiga se desenvolver, às vezes até no tempo comum, no tempo padrão das outras crianças. Tudo isso envolvido faz com que ela possa passar batido pelo TDAH. Ela pode ter o transtorno, mas não está o tempo todo influenciando ali no dia a dia dela. Então não é só uma questão assim, nasceu com transtorno, né? Nasceu com gene, você vai manifestar com a mesma intensidade. Se tivesse, no caso do estudo, né, se você tem uma mesma pessoa que cresce em ambientes diferentes e se desenvolve em ambientes diferentes, você tem também o TDAH se manifestando em intensidades diferentes também. Mas é hereditário? Como ele falou a respeito de ser genético, né? De nascer com isso. Eu queria saber se então, sei lá, se eu tenho TDAH, se meu filho, minha filha vai ter. Tem chance de ter, sim. Tem chance de ter. Inclusive, ele é hereditário, né? E não necessariamente passa pelos pais. Pode vir dos avós, por exemplo. Né? Então, isso realmente acontece. Existe a prevalência mundial entre 3% a 7% da população mundial que teria o TDAH. E ele é hereditário, passa de pai para filho ou dos avós para os netos e pode atuar ali com certeza. Por exemplo, eu tenho uma filha, né? Que ela tem 5 meses. Ela é meio agitadinha, mas não dá para saber ainda se ela tem o transtorno. Tem que esperar mais alguns anos para saber, né? Mas, de toda forma, eu já estou me prevenindo. Então, assim, essa prevenção, inclusive, ela pode vir de qualquer família, né? Se você tem uma leve suspeita, ou você tem, poxa, eu tenho um sobrinho que tem isso, tem uma perninha genética lá em cima encontrando vocês na árvore genealógica. Então, é interessante que você já fique atento e já comece a fazer todo um manejo diferenciado com essa criança para que ela consiga se desenvolver da maneira mais plena possível, né? E o que, na verdade, assim, eu acho que é até salutar esse tipo de manejo mais humanizado, prestando atenção mais nas necessidades específicas da criança, independente do gene que ela tenha, né? É muito importante para quem tem TDAH, mas também para as crianças neurotípicas, esse tipo de manejo diferenciado pode ser a diferença para ela ter uma vida muito mais tranquila também. Olhando para a criança por quem ela é, né? Com as suas características individuais, seu desenvolvimento próprio. Exato. Yuri, você falou em algum momento da sua resposta, se for corretamente diagnosticado. Como que você vê esse cenário hoje de diagnóstico de TDAH no Brasil e no mundo? Você acha que as pessoas... esse diagnóstico é um diagnóstico médico, né? Tem que ser feito pelo médico? Sim, também. E como que estão? Os médicos estão preparados para fazer esse tipo de reconhecimento hoje? Como que é? Vamos lá. Isso aí, senta que lá vem a história. O que acontece? Polêmico. Polêmico. O que acontece? Sim e não. Os médicos, eles têm acesso a ferramentas que conseguem
se eles souberem usar essas ferramentas, chegar a um diagnóstico muito próximo. Objetivo, então. Objetivo. Não é assim, eu tô achando que pode ser, não. Né? Não, é objetivo. Se quiser me dar só um golinho aqui também, um pouco, porque eu tomo café frio, o pessoal não repare. Então, começou errado, né? O pessoal de casa, o pessoal no chat já deve estar espumando pra a única pessoa que veio nesse programa que toma um café frio, né? Vamos lá. Ele vai ficar sintoma de quem tem TDAH? Talvez. No final desse programa você vai descobrir, hein? Os estudos estão avançando nesse ponto. Mas o que acontece? Voltando. A gente sabe sim que existe um problema sério no Brasil com relação a diagnósticos equivocados, por uma série de razões. A formação do profissional, seja psicólogo ou médico, ela tem essa questão que não dá ferramentas suficientes, não dá talvez o conhecimento suficiente para que o médico consiga fazer um diagnóstico mais assertivo possível. Tem médico que acerta só de olhar, tem outros que precisam fazer muitos exames, identificar bastante vários testes, né? Vamos tentar tal coisa, vamos tentar tal abordagem. E aí, o que acontece geralmente é o seguinte, crianças que têm o autismo, nível de suporte 1, que é o antigamente conhecido como autismo leve, que às vezes você quase nem percebe, né, que tem os sinais, passa como TDAH. Começa a ser medicada como TDAH, mas não tem nenhum benefício, não responde bem à medicação e ao tratamento, vai capengando e lá na frente, com 15, 20, 25 anos, descobre que na verdade ela tinha autismo e não tinha o TDAH. Outro exemplo também é o DPAC, né? É o TPAC, que é o transtorno de processamento auditivo central, que é aquela criança que ela escuta, ela tem um aparelho auditivo perfeito, você fala com ela e de vez em quando ela fala, hã? O quê? Tipo, você não tá me ouvindo? Mas não é ouvir, é porque não processa perfeitamente aquilo. Então, ela é vista como desatenta. Pergunta o quê, você fala, não ouve. Embora o TDAH também possa estar viajando aí e pode não responder. Mas veja que existem nuances que faz com que transtornos que tenham comportamentos levemente semelhantes, como, por exemplo, bipolaridade, o TAG, transtorno de ansiedade generalizada, o TPAC, o autismo também tem algumas estereotipia, algumas coisas que podem estar confundido com TDAH, faz com que, se você não tiver um médico bastante preparado, você pode sim ter um diagnóstico equivocado. E isso gera uma série de problemas, porque quando o especialista ele dá um diagnóstico equivocado, o paciente está perdendo tempo. Porque ele vai ficar 1 ano, 2, às vezes até 5 anos fazendo um tratamento que não era aquilo. Né? Digamos que ele tivesse uma bipolaridade, né? Que só vai descobrir depois. E aí o tratamento, o diagnóstico, ele é feito o seguinte. O paciente ele vai no médico, no neurologista ou psiquiatra, tá? Pode ser os dois. É feito ali uma avaliação do médico. Geralmente ele passa para uma neuropsicóloga para ajudar a fechar o laudo. E essa neuropsicóloga ela faz ali o laudo dela ou a hipótese diagnóstica dela. E esses 2 relatórios são apensados. De repente, se a criança pode ter também uma avaliação da psicopedagoga, porque a psicopedagoga vai verificar quais são as dificuldades de aprendizagem daquela criança. Porque não é só uma questão cognitiva, de memória, de desatenção, mas aprendizagem também. Então, às vezes, o laudo desses 3, 4 profissionais entra junto para fechar um diagnóstico mais certeiro. Então, uma boa forma de você saber se o seu diagnóstico ele estaria correto ou não. Se você foi no médico, ele te olhou em 15 minutos e deu o laudo para você, desconfie. Geralmente, um bom laudo de TDAH ele demora 3 meses, em média, para estar bem fundamentado. Então, você vai passar por mais de um profissional, pelo menos por uma psicóloga também. Se for criança, passa por outros profissionais para fechar bonitinho e aí você reduz esse impacto dos diagnósticos equivocados. A gente pode saber quais são objetivamente, então, esses sintomas? Por que eu estou te perguntando isso? E a gente, nessa questão do diagnóstico ainda, a gente percebe uma explosão de casos de TDAH, sei lá, nas últimas décadas, né? Era algo que não se falava. Poucos anos. Não se falava. E aí, de repente, meu filho tem TDAH. Porque a minha criança é agitada, ou a minha criança é dispersa e tal. Então, todo mundo tem TDAH. Qual que é o nível de porcentagem assim, da população brasileira? Porque, assim, realmente é o que parece. E aí virou... Eu já quero depois entrar na questão da medicação. Vamos sim. Né? Vamos entrar nesse assunto aí que também é espinhento. Né? Mas eu quero entender justamente essa explosão do diagnóstico. E se, de fato, é objetivo, quais são, então, os sintomas que, teoricamente, ali, né, garantem mais que aquela criança ou aquele adulto tem sim o sintoma, a síndrome, né? Arthur, antes de falar dos sintomas, 2 fenômenos estão acontecendo aqui com relação ao que você me falou. Quais são esses fenômenos? Primeiro, o diagnóstico de internet. As pessoas olham,
faz um questionário, um relatório. O autodiagnóstico, O autodiagnóstico e fala... Na verdade, muito paciente já vai no médico dizendo assim, doutor, eu só quero o laudo, mas eu tenho certeza que eu tenho TDAH. Auto lá. Como eu falei, se você tem TAG, transtorno de ansiedade generalizada, você tem uma grande chance do médico olhar de primeiro e falar assim, não, isso aqui é TDAH. Ou o contrário, né? Geralmente o médico fala que é ansiedade, você fica tratando ansiedade 10 anos e na verdade era TDAH. Esse é o primeiro ponto. Então, existe muito autodiagnóstico que não vale de nada, tá? Tem que ser feito pelos profissionais. E isso causa esse frisson das pessoas conversando nos corredores, no meio da rua, e falar, eu também tenho. Na verdade, vocês não têm nada disso. Vocês têm ali um sintoma de uma vida agitada que você está prejudicando a sua mente de alguma forma, tá? Ponto. Tem um segundo fenômeno, que esse é um fenômeno pouco conhecido, que é, na verdade, o diagnóstico, o TDAH não é um transtorno que explodiu ou que ele é superdiagnosticado. Na verdade, ele é subdiagnosticado. E eu vou explicar. Existe essa prevalência mundial de 3 a 7% no globo inteiro. Aqui ou na China, é mais ou menos isso daí. Só que, quando você tem esse diagnóstico, muitas pessoas, até pouco tempo atrás, elas viviam uma vida inteira e nunca se descobriam TDAH. Ou se descobria com 45, 60 anos, 80 anos, já teve diagnóstico, pessoas com 80 anos diagnosticando com TDAH. Então, o que acontece? É um transtorno que ele começou sim a ser mais falado, mas pela literatura que a gente tem, ainda é um diagnóstico pouco subdiagnosticado. Então, existem muitas pessoas por aí sofrendo as consequências, não apenas fisiológicas, mas sociais, que o TDAH traz, né, da sua vida, do seu desempenho como um indivíduo, e que não sabe que tem TDAH. É só alguém que é preterido pela família mesmo. Então, vamos lá. Existem esses dois fenômenos. O primeiro, tem muito autodiagnóstico de internet, o que é um erro, e o segundo é que, na verdade, o TDAH ele é subdiagnosticado. Então, voltando aqui um passo, quando você me perguntou sobre os sintomas. Eu vou listar aqui novamente de maneira mais pausada. Dificuldade de manter a atenção sustentada. Dificuldade com memória de trabalho, que é justamente você associar, você está aprendendo algo novo. Geralmente a pessoa com TDAH, isso não tem a ver com inteligência, mas ela precisa de mais demãos de tinta para poder aprender. Você não pinta uma parede passando um pincel e saindo fora. Você tem que passar várias vezes ali para que aquela tinta ela pegue. Em várias camadas ela faça uma parede bem pintada. Então, o aprendizado do TDAH, que geralmente está associado a algo pouco prazeroso para ele, né, pouco recompensador, ele exige um pouco mais da professora, exige um pouco mais dos pais para que aquela criança retenha aquele conhecimento. Isso não tem nada a ver com inteligência. Isso tem a ver principalmente com questão de liberação de dopamina fásica e tônica, que a gente fala sobre isso. Anota para não esquecer, por favor. Fásica e tônica. Então isso está acontecendo. Outra questão também que é muito dificuldade em lidar com frustração. Isso tem muito a ver com o aprendizado também, tá? Impulsividade em agir e falar. Você primeiro fala, depois pensa. Você primeiro age, depois pensa. Então, isso vai causando ali prejuízos na vida da pessoa. O que mais? A atenção da pessoa com TDAH, ela costuma ser volúvel. Atenção volúvel significa que, por conta de várias questões estruturais e neuroquímicas, eu deveria estar focado aqui em vocês. Mas com extrema facilidade, se eu olhar aquele cartaz ali, eu vou lembrar do filme que eu assisti em 1989, por causa da luz, e aquilo ali vai fazer com que eu, de repente, me desligue daqui da conversa. Então, tem alguns momentos, por exemplo, eu já participei de podcast que eu já fiquei 4 horas e meia conversando. Mas eu sei que teve alguns pontos que eu me desliguei e falei assim, pelo amor de Deus, cara, volta. Pra voltar a aterrissar, né? Entendeu? Onde é que tá? Então, assim, é um exercício diário e constante, tá? Então, assim, a grosso modo, são esses sintomas. Ah, Yuri, mas eu tenho 3 desses 8 sintomas que você citou. Beleza. Não, você pode até ter todos os 8 sintomas. Mas com qual intensidade e com qual frequência? Sim. O TDAH, ele tem o tempo inteiro, inclusive dormindo. Você acorda com o TDAH e dorme com ele. Porque o seu sono ele é mais agitado, você tem mais dificuldade em entrar no sono profundo, você também tem uma agitação maior no sono REM, né, que é o movimento dos olhos. Então, tudo isso está influenciando. Então, se você tem sintomas, e se geralmente você que está assistindo aí, você tem, sei lá, 30, 40 anos, que seja, faz uma anamnese. Isso que você sente persegue você como uma sombra desde que você se entende por gente? Isso aí já te prejudicou no colégio? Você já entrou nas estatísticas do TDAH, que eu quero falar sobre isso também. Você já repetiu de ano, já teve evasão escolar, você já foi demitido do emprego a cada 6
6 meses, 1 ano. Então, tudo isso é uma série de sintomas. Relacionamentos também, perdidos por conta do TDAH e suas comorbidades. Então, tudo isso tem que entrar na sua matemática para entender, cara, isso aqui faz sentido para mim desde que eu me entendo por gente. Porque o TDAH, ele não surge depois da fase adulta. Você pode descobrir depois. Mas se você fizer uma anamnese, fizer uma análise detalhada, você puxa essa ficha desde o comecinho da vida. Todos esses sintomas que você comentou, eles estão mais, pelo menos a meu ver, ligados ao transtorno de déficit de atenção. Eu não vi tantos a respeito de hiperatividade. Onde é que entra essa hiperatividade no meio? Por que quando eu penso em déficit de atenção, eu penso em uma pessoa completamente dispersa. É exatamente isso que você falou. Eu olhei pro cartaz e, cara, viajei aqui. Mas não necessariamente uma pessoa ansiosa. Sim. Uma pessoa que não consegue parar quieta porque tá naquela agitação. Às vezes é uma pessoa mais dispersa, só uma pessoa que, cara, relaxada, procrastinadora e etc. Onde é que isso se liga? São coisas separadas ou tá tudo junto? Não, existem alguns tipos de TDAH. O que a gente precisa entender é que, vamos lá, vou citar os tipos, né? O tipo misto, que você tem a desatenção presente e a hiperatividade presente. O tipo desatento, que você não tem a hiperatividade presente, e um tipo mais raro, que é o tipo somente hiperativo e não desatento, né? Que alguns livros não chegam nesse consenso se existiria esse terceiro tipo ou não. Para todos os tipos de TDAH, a desatenção é o sintoma mais presente. Então, às vezes, você vê uma reportagem dizendo assim, criança hiperativa quebra o vaso na sala de aula. Você já meio que associa ao TDAH, mas não necessariamente uma criança que tem um traço de hiperatividade possui o TDAH realmente propriamente dito. Mas sim, a hiperatividade, tanto motora quanto mental, ela existe como um grande sintoma também. Talvez eu tenha esquecido de falar sobre isso, mas é um sintoma que está bastante presente. Então, a hiperatividade, ela está presente sim na maioria das crianças. Nos adultos, isso tende a diminuir. Eu era do tipo combinado, né? Aliás, eu ainda sou do tipo combinado. Mas por que eu falei era? Porque meu traço da hiperatividade, ele foi reduzindo bastante ao longo da vida. Com a maturação do TDAH, isso vai melhorando. Alguns sintomas vão se modificando. Por exemplo, existe um estudo, inclusive, não é tão recente, de 2007, onde fizeram um mapeamento do cérebro de crianças ali ao longo de 15 anos do desenvolvimento dessa criança. E aí mapearam um grupo de crianças neurotípicas e um grupo de crianças com TDAH. E ao longo dos anos, foram vendo que a maturação, principalmente da região do córtex pré-frontal, que é a região da testa, aqui, vamos dizer assim, ela tinha um atraso de 2 a 4 anos. Então, você pega uma criança com TDAH com 12, com 13 anos, tem uma mentalidade de criança de 10, de 9, em situações mais extremas. Então, isso também gera o quê? Consequências sociais. Geralmente, a criança ela é arteira, mas ela é um pouco boba, ela é um pouco inocente. Ela pode se envolver com más companhias de uma maneira mais... Ela tem uma dificuldade em dissociar o que não é o que é certo, o que é errado, mas tipo assim, cara, eu deveria mesmo estar fazendo isso. Essa tomada de decisão é um pouco prejudicada também pela desmaturação do córtex pré-frontal. Ah, Yuri, mas vai ser assim para sempre? Não. Lá por volta dos 25 aos 30 anos, os cérebros eles se equiparam. Mas existe um outro ponto também. Lá na frente, na senilidade da pessoa, o córtex pré-frontal do idoso com TDAH, ele é o primeiro, ele vai mais rapidamente também ele vai começar a perder suas capacidades, né? Ou seja, ele vai desmaturar, digamos assim, né? Então a maturação é tardia e esse problema, essa questão que afeta o córtex lá na frente, na idade avançada, também vai impactar mais pessoas com TDAH. E você falou que esse assunto começou a interessar você porque está presente na sua própria vida, né? Sim. Como que foi? Esse diagnóstico foi feito já, você ali aos 7 anos, ou ele é um diagnóstico posterior? Você olhou para trás e falou, meu Deus, eu já tinha, que interessante. Como é que foi isso na sua vida? Eu fui diagnosticado com TDAH aos 7 anos de idade. Começou a investigação aos 7, o laudo fechou. Se não fechou aos 7, fechou aos 8. Mas fechou ali naquela época. Comecei a ter problemas na vida escolar desde a alfabetização. Porque eu estudava antes numa creche. Na creche você só faz trabalhinho, você não tem muita coisa, atividade que você deva realmente colocar um engajamento ali em cima. Então, tive dificuldade, não conseguia copiar do quadro de jeito nenhum. Eu tinha um quadro de disgrafia que foi descoberto só depois.
mas eu começava a copiar e eu simplesmente começava a desenhar do lado do meu caderno. Então, assim, todo dia era isso. Não adiantava brigar comigo, porque eu começava a escrevia algumas linhas e começava a desenhar o resto da aula. Ou virar para trás e começar a conversar, ou a professora falava uma coisa, eu soltava uma piada, aproveitava o gancho, soltava uma piada. E o que aconteceu, né? Então, eu sempre estava ali sendo chamada a atenção, minha mãe sendo chamada em sala de aula, né? Na escola, quer dizer. Mas era uma boa piada? Era. Teve. Tá desculpado. Teve um gancho aí que foi sensacional. A gente voltou do intervalo, a professora falou alguma coisa, e aí ela estava conseguindo sossegar a sala de aula. Quando todo mundo calou a boca, aí veio aquela piada professor linguiça, eu falei alguma coisa, e a turma inteira se desestruturou e começou a rir de novo. Caiu a turma inteira. Aí, nesse momento, a professora olhou para mim, esbugalhou o olho, saiu, porta fora, não falou nada. Aí a sala ficou sozinha. E a gente tinha com 6, 7 anos. Eu, caramba, o que eu faço? Aí eu peguei, saí correndo e entrei no banheiro. Tinha um banheirinho lá na sala de aula. Aí nisso vem minha professora, uma outra professora bem mais velha. Essa minha professora devia ter uns 25, bem mais nova. E aí ela entrou lá no banheiro onde eu tava escondido e me agrediu lá, me sacudiu lá dentro, eu saí chorando e tudo. E aí a gente saiu, peguei minhas coisas e fui assistir aula na turma dela. E nunca mais voltei para essa turma da primeira professora. Eu fui migrado de sala, do tanto que a professora não aguentava mais. E no dia seguinte também voltei para outra turma nova. Minha mãe só ficou sabendo um tempão depois, foi mau rolo. Então, assim, realmente isso causa esse tipo de impacto. Agora, assim, não adiantava a professora brigar, não adiantava minha mãe falar, porque eu tinha ali uma questão neuroquímica envolvida. Sim. Eu não conseguia, eu simplesmente me desconectava da atividade e aí precisava alguma coisa externa acontecer, a professora chamar atenção, alguém do meu lado, vamos supor que se tivesse, para que eu voltasse a fazer atividade. Eu sei que toda criança ela tem um pouco de dificuldade de se manter atenta, se manter conectada. Só que a criança com TDAH, ela é a primeira. A professora ela chega e fala assim, todo mundo abre na página 10, todo mundo abre. A criança com TDAH é a primeira a se desconectar. É a primeira a mudar o rumo da aula. Então, assim, isso está o tempo todo acontecendo. Outra coisa, a alternância de atividades também é mais difícil para pessoas com TDAH. Se você está fazendo uma atividade e a professora mudou, é a mesma professora, mas mudou a disciplina. Para você abrir o outro livro, também é difícil para o TDAH fazer, cadenciar, fechar, abrir outro livro e colocar. Então, ele vai ficar enrolando um pouco mais nessa situação, porque não é uma coisa necessariamente prazerosa. Nossa, imagina numa sala de aula em que há 6 aulas numa manhã, então, para um TDAH, isso é um sufoco. Entram 6 professores falando de 6 coisas diferentes, 6 livros diferentes. Era terrível mesmo. Eu passei sufoco até no ensino médio, inclusive, né? Mas não quer dizer que você não... que você era desatento em todas as matérias. Porque às vezes tinha uma matéria que você gostava mais, e aí, de repente, você hiperfocava naquilo, não tem? Sim, um pouco exatamente isso. Como é que funciona? Muitos pais, você já deve ter ouvido falar sobre isso, do tipo assim, eu não entendo por que ele é desatento. Mas na hora de jogar videogame, ele é o melhor. Por que isso acontece? Por que existe esse 880? Por que é tão bom para uma coisa e é péssimo na outra? Aí a gente entra numa questão de liberação tônica e fásica da dopamina. Então imagine o seguinte, imagine você de casa aí. Tem uma pia, aquelas de inox, bem limpinha assim, que meu Deus, não quero molhar nada aqui. E aí você tem uma torneira da pia que você coloca no centro da cuba você coloca uma esponja, aquelas esponjas amarelas, e você abre um pouquinho ali aquela torneira. Vai entrar um filetinho de água. Aí você sai, daqui 1 hora você volta. O que aconteceu com aquela esponja? Ela está encharcada, porque teve um filetinho de água caindo durante 1 hora, ela está encharcada, e você consegue lavar um prato ali com aquela esponja encharcada. Agora imagina que você faça o mesmo experimento novamente e você abre totalmente a torneira. Potência máxima da água saindo ali. Você sai, você volta, ela está super encharcada também, né? Você consegue também lavar ali facilmente um prato. No TDAH é o seguinte, quando você faz o primeiro experimento, é como se você abrisse só um tequinho da torneira e ela cai uma gota a cada 5 minutos. Você sai, você volta depois de 1 hora, aquela esponja ela tá seca, praticamente seca. Se você pegar uma esponja seca e tentar passar não sai, não lava direito, não tá legal esse negócio. Não executa direito essa tarefa de lavar o prato. Agora, você faz o mesmo experimento novamente, você abre a torneira com potência máxima, você vai ter uma situação que você consegue executar. Essa é a diferença entre a dopamina fásica, que é quando você tem uma liberação grande, num curto espaço de tempo, quando você está está diante de uma novidade, está diante de algo que seja realmente prazeroso para você, está passando por uma situação de medo, numa situação de deadline. Meu Deus, eu tenho que entregar amanhã, meu trabalho amanhã cedo, senão eu vou repetir. Caraca, deadline. Aí você dá o seu corre e consegue fazer que você procrastinou a vida inteira, o tempo inteiro até chegar.
Mas quando você está diante de uma situação que você não vê, não é uma novidade, não é algo interessante, não está em cima da hora, tem muitas outras coisas chamando a sua atenção ao seu redor, no seu ambiente, você tem uma liberação mínima de dopamina ali. Gotinhas insuficientes para você executar uma tarefa. Então você vai lavar o prato muito mal. Você não vai executar aquilo ali como você poderia performar. Então entenda que todas as pessoas possuem dois tipos de liberação, vamos dizer assim. Mas a pessoa neurotípica, ela consegue executar uma tarefa tediosa. Vai se arrastando, mas vai. Procrastina um pouco, mas faz. Agora o TDAH só procrastina no deadline, sofre o dia inteiro para fazer um resumo que ele faria em 40 minutos, porque tem que entregar no sistema do colégio 23h59, mas ele faz às 23h30, faz em 20 minutos e entrega. Porque ele vai sofrendo ao longo do dia, tentando iniciar, tentando fazer, mas ele não possui um abastecimento neuroquímico suficiente. Então, a procrastinação crônica é também mais um dos sintomas do TDAH que estão presentes na pessoa que tem. Né? E você falou de como a sua professora lidou com essa questão. Mal, né? Muito mal. Essa de 25 anos. Não entenderam muito bem ali o que estava acontecendo. Sim. Eu fui professora e estive em sala de aula durante 7 anos. E eu nunca recebi um treinamento, uma informação, uma formação adequada para lidar com alunos com TDAH. Sim. Como que é essa formação hoje dos professores no Brasil e no mundo? Ela tem melhorado? Como é que tem sido? Bom, tem avançado sim, porque na minha época não se sabia nem como conduzir e eu duvido muito que a minha professora naquela época, em 1990, saberia que aquilo ali diante dela era um menino com TDAH. Talvez ela não soubesse nem o que significa essa sigla. Hoje a gente tem mais acesso à informação, né? Mas vamos lá. Eu quero um gole sim, por favor. Vou deixar esfriar mais um pouco. Mas vamos lá. Cada vez que você fala isso, Morre um anjo. Morre um anjo, cai um anjo do céu. Produtor de café tem um infarto. Tem um infarto no meio do cafezal, Mato Grosso. Sem bullying, pá. Não, mas vamos lá. O que eu tava falando? Da formação dos professores. Sim, então. Perceba o que eu falei aqui. Se essa professora... Eu mudei desse colégio, depois fui para um outro colégio mais inclusivo. Esse colégio foi uma porcaria na minha vida, depois fui para outro melhor. Nesse outro melhor, antes de responder a sua pergunta, eu cheguei lá retraído, com medo. Eram 15 alunos só, 16 alunos, na verdade. E o outro era 35 alunos. Era um colégio grande. Aí eu fui para um pequeno e falei assim, cara, eu já cheguei retraído porque eu não tinha alegria de ir para a escola. Já fazia 3 anos que eu sofria para ir para a escola, era horrível. Cheguei lá, falei, bom, estou com medo, estou apreensivo, vou procurar fazer tudo o que me pedem. A professora abriu ali, começou a copiar, eu abri meu caderninho e comecei a copiar. E eu copiei toda a matéria. No dia seguinte, copiei também. E aí a professora olhava, ela já sabia, né? A professora já sabia, mas eu não sabia que ela sabia. Eu era pequeno e carimbava lá uma estrelinha. Poxa, que legal, parabéns, não sei o quê, não sei o quê. E minha mãe olhava em casa, nossa, que felicidade. Tipo assim, acurou o negócio, né? O que aconteceu? Depois de 3 semanas, eu comecei a enrolar e comecei a não conseguir mais copiar. E o que aconteceu isso? Se tornou trivial. A torneirinha começou a fechar. E eu comecei a ter muita dificuldade em executar essa tarefa, que não era interessante, mas a torneirinha estava cada vez menor. Então eu comecei a ter cada vez mais dificuldade em fazer coisas desinteressantes, ok? Isso aos 8 anos. Essa professora, depois de um mês, ela saiu, ou seja, eu fiquei com ela ali 3, 4 semanas, e chegou uma senhorinha que também foi orientada sobre o meu caso. E aí teve um dia que eu estava assim, olhando para o além, a professora, ela estava passando assim, ela agachou, ficou do meu lado, olho no olho, eu olhei assim... Aí já veio aquele pensamento, caramba, agora é o dia. Vai brigar comigo, vou pra coordenação, vai dar tudo errado. Aí ele olhou pra mim e falou assim, tudo bem, Yuri? Eu, tudo. A tia fulana que saiu me disse que você era o aluno mais aplicado da turma. Aí eu olhei pra ela assim e falei assim, não. Mentira. Não. Eu falei assim, não, isso mentiram pra você. Então eu fiquei assim, travado. Qual que é o intuito disso? Aí ela foi, conversou um pouco mais e eu consegui copiar um pouco mais ele naquele dia. Qual que era o ponto aqui? Ela estava trazendo para mim, sim, uma questão de autorresponsabilidade, estava trazendo uma questão inusitada e estava me orientando como uma ferramenta que eu gosto de falar, que é o grilo falante. O grilo falante funciona assim para o TDAH. O TDAH, ele dispersa, ele não percebe que ele dispersa na maioria das vezes. Até que alguma coisa externa aconteça. Um sinal toque, o relógio apite, alguma coisa assim, ou ele realmente, depois de meia hora, fala assim, meu Deus, eu deveria estar fazendo tal coisa. Quando a professora veio e falou comigo, eu voltei, porque na verdade eu quero fazer. Eu voltei e consegui copiar um pouco mais. Só que
O interessante é que, quando você tem uma atividade, um ambiente escolar, que isso se torna frequente, você está o tempo inteiro dando um toque, dando aquele empurrãozinho, como se estivesse tocando a boiada. Tocando a boiada. Você vai na boiada ali na estrada de terra e tem um peão atrás com uma varetinha, dando só um toquinho assim no bumbum do boi e todo mundo vai reto assim. A tocada faz com que evite que o boi pare para pastar, que ele tem que seguir a trajetória ali. Então é você evitar essas paradas com leves sinais, leves estímulos para fazer com que você persista um pouco mais. Geralmente tem que ser externo. Então assim, veja que eu estava com essa dificuldade em performar, né, em ser um bom aluno e tudo. Quando eu estava presente de uma escola que era mais inclusiva, a professora tinha menos alunos, poderia me dar um pouco mais de atenção, tinha mais atividades lúdicas e diferenciadas, né? Ou seja, trazia sempre uma novidade pro meu universo, as minhas notas naturalmente subiam. Então, isso tinha muito a ver também com a pedagogia de como era aplicada. Então, assim, voltando à sua pergunta anterior, os professores, sim, eles não têm essa formação de como lidar com os transtornos. Eles têm que se aprimorar, têm que fazer palestra, têm que fazer pós-graduação, né? Ou seja, tem que estar sempre correndo atrás nesse sentido. Mas a criança com TDAH, se ela tiver o estímulo certo, se ela tiver alguém que esteja orientando, ela consegue performar próximo de uma criança neurotípica. Não é só mudar a questão do ensino. Ela tem que estar também em tratamento, talvez tratamento medicamentoso, se for o caso. Tem que também ter uma casa, um ambiente familiar que entenda ela. Lembra que eu falei o negócio da epigenética? Que quando a criança está num ambiente que ela se sente mal, que a mãe dá palmada, o pai bota de castigo, que o negócio é muito ríspido, isso intensifica os sintomas do TDAH. Então, assim, como é que está sendo feita essa atividade no contraturno? Essa criança está conseguindo fazer o para-casa corretamente? Sim. Como é que está sendo feita essa dinâmica? Tudo isso é importante para que as crianças consigam se desenvolver mais fácil, inclusive na escola. Mas sim, realmente o conhecimento dos professores com relação ao transtorno tem melhorado, mas ainda deixa muito a desejar. Você mencionou agora recentemente o tratamento medicamentoso. É necessário o remédio? Para nem todos os casos, tá? Existe, inclusive, está na bula do próprio metilfenidato, que é um dos medicamentos. Vamos voltar um pouco aqui. Existem medicamentos que geralmente são considerados primeira linha para o TDAH. E geralmente eles são os psicoestimulantes. Que você tem? No Brasil você tem duas fórmulas, né? Você tem a lisdexanfetamina, o dimesilato de lisdexanfetamina, que é o Venvance, e você tem o cloridrato de metilfenidato, que é a Ritalina, ou o Concerta. Esses 3 medicamentos, eles atuam ou na produção ou na recaptação da dopamina. Então, é como se você assim, beleza, tá gotejando pouco nessa esponja? Essa esponjinha amarela tá seca, não tá lavando o prato? Eu vou botar um medicamento aqui que vai abrir um pouquinho mais essa torneira. Ah, Yuri, então curou? Abriu o filetinho, né? Tá gotejando corretamente? Não. Melhorou X%. A esponja está um pouquinho mais úmida, o que faz com que, em tarefas desinteressantes, ela consiga performar melhor que a esponja seca. Mas ainda não é igual a uma pessoa neurotípica. Nunca é. Agora, mesma coisa. Se você está diante de uma situação de medo, novidade, algo extremamente recompensador, o TDAH ele lida muito bem com recompensas imediatas. Até por conta da própria miopia temporal, ou seja, dificuldade em mensurar tempo, o TDAH costuma se atrasar. Você tem até por causa da miopia temporal, eu perdi o que eu estava falando. Ele é realmente um TDAH. Mas estamos falando do tratamento medicamentoso. Ah, sim. Então, o psicoestimulante, ele entra nessa função de melhorar, seja a produção, ou seja, dificultar a recaptação, ou seja, deixando mais tempo ali na sinapse neural, a dopamina atuando. Então, você tem um ganho de maior controle do seu foco atencional, maior controle das atividades cadenciadas. Você não deixa, você está fazendo uma coisa aqui, você não se dispersa tão facilmente com o que está ao seu redor. Com o telefone tocando, por exemplo. E aí, só concluindo, claro. E aí tem a diferença do seguinte, uma pessoa com TDAH, geralmente ela consegue estudar 30 minutos antes de se dispersar, fechar o livro e parar de estudar. E uma pessoa neurotípica consegue estudar 5 horas numa biblioteca antes de se cansar, fechar o livro e parar. Quando você está num tratamento medicamentoso, e se esse tratamento deu certo para você, você vai conseguir sair de 30 minutos para 1h30 ou 2h30. É as mesmas 5 horas? Não. Mas para um TDAH, você sair de meia hora para 2h30 de estudo, você teve um ganho muito grande. Sim. Então você tem que entender isso. Você não vira um neurotípico, mas você melhora muito o quadro.
Concluindo aqui, não serve para todo mundo, tá? Por volta de 20% das pessoas não se adaptam muito bem aos psicoestimulantes. Aí você vai para medicamentos de segunda linha, né? Que são os não psicoestimulantes, né? Você tem o Atenta, geralmente, que é o medicamento que chegou agora recentemente, a tamoxifetina. Tem bupropiona também, que também lida com a questão da produção da serotonina, que é um outro neurotransmissor que ele está muito envolvido no TDAH também, que ele lida com a questão do gerenciamento das emoções e também da agressividade, luta ou fuga. Ele está ligado ali com o temperamento, digamos assim. Então, existem outros medicamentos que podem, sim, ajudar a pessoa com TDAH. Esses psicoestimulantes, eles são da família das anfetaminas, né? São. Que dá aquela coisa de você ficar um pouco mais... ligadão, assim, né? Eu tenho um relato pessoal a respeito disso, e justamente entra na minha próxima pergunta, que a Ritalina, o Venvance, mas acho que mais a Ritalina virou uma espécie de droga do estudo. Né? O pessoal quer estudar para concurso. Eu tenho amigos que tomam Ritalina. Inclusive, cara, é um mercado negro de como é que é? Receitas de Ritalina, que às vezes até os próprios acadêmicos de medicina passam isso e tal, ainda, e conseguem a Ritalina para poder estudar. Sim. Eu lembro que quando eu era menor, assim, na época, não me lembro se foi no ensino médio, tá? Minha mãe sempre comentou, assim, ela falou, meu filho, você tem uma questão de déficit de atenção e tal. Eu nunca disse que eu tinha TDAH, essa coisa toda, mas ela falava por conta de uma anóxia que eu tive ao nascer, né? Eu fiquei alguns segundos aí sem oxigênio no cérebro. Então vamos falar sobre isso. Eu nasci com 3 voltas de cordão umbilical no pescoço. Nasci roxo, assim. Caramba, não sabia disso. E aí, por conta disso, ela fala que eu sou mais disperso, etc e tal. E a minha mãe é psicoterapeuta, né? Sim. Psicopedagoga, quer dizer, e fonoaudióloga. Ela sempre comentou isso e tal, eu ficava com isso na cabeça, só que por ela ser toda agitada, minha mãe é bem imperativa, vocês sabem? E eu sou o oposto, assim, eu falo, nada, mas assim, eu sempre me dispersei. Então, talvez não tenha um traço da hiperatividade, mas da desatenção. Mas e aí, com o tempo, assim, eu lembro numa época que eu tava fazendo terapia e tal, o meu psicólogo chegou e falou, Arthur, você não tem nada. Vamos fazer um teste aí, a gente faz o teste e tal. Eu lembro que eu fiz, era um teste... Eu não sei se ainda é assim hoje, eu fiz há alguns anos, assim. Era um teste até meio lógico, tinha algumas coisas assim, eu ia várias sessões. Eu sei que durou um tempo, demorado, assim. Né? Eu encontrava com uma outra profissional lá, acho que uma psiquiatra, sei lá. Eu sei que acabou que deu nada, assim, eu fui muito bem no teste. Mas, de fato, eu percebo vários sintomas da desatenção, da questão da procrastinação, de deixar as coisas para a última hora, de dificuldade de cumprir, às vezes, rotinas, agendas e tal. Eu tenho muito disso. Percebo que melhorei ao longo do tempo, mas dá algo que eu luto, né? Com relação, às vezes, a compromissos, horários, etc. E eu cheguei um tempo a tomar Ritalina, né? Nesse período aí que eu fiquei de recuperação, né? no colégio. Eu tomei uma vez a Ritalina de 20mg, que era uma porrada. Cara, eu ficava nervosaço. Não conseguia comer, não conseguia dormir, mas eu, peguei e passei em tudo. Estudei, como nunca tinha estudado, entendeu? Passei em tudo. Sempre fui bom aluno, mas teve esse período que eu fiquei mal, assim, tomei a Ritalina. Depois de um período, eu comecei a tomar a LA, que é menor e vai liberando ao longo do tempo e tal. Mas era uma coisa que, assim, eu falei, cara, eu não sei se eu quero ficar tomando isso. Eu não queria... Ter aquele compromisso, aquela coisa de... Eu não sei nem se eu tenho esse negócio, eu acho que eu não tenho nada. E eu vou ficar tomando um medicamento pro resto da minha vida. E aí eu parei de tomar. Já tô há muitos anos, não tomo nada e tal. Sim. Mas a gente percebe essa explosão do remédio... Talvez a indústria farmacêutica querendo lucrar ali. Como é que você vê essa situação? Vamos falar sobre isso, indústria farmacêutica. Um ponto que eu queria trazer para você interessante é o seguinte. Eu conheci uma vez um rapaz numa palestra que ele levou para a palestra para conversar comigo e levou um raio-x, onde ele tinha feito uma cirurgia de um nódulo, acho que era benigno. Ele teve um nódulo benigno no cérebro, na região ali do córtex pré-frontal. Ele fez uma cirurgia, que foi um sucesso, mas ficou aquele buraquinho ali do tamanho de uma azeitona, onde era o nódulo, foi retirado. E aí ele falou que fazia uns 4 anos, na época que eu encontrei com ele, que ele tinha desenvolvido os sintomas do TDAH. E isso é real.
Isso está em livro. Se você tem uma lesão física no córtex pré-frontal, que pode vir de um tiro, um impacto, uma baixa oxigenação no ao nascer, alguma coisa nesse sentido, você tem os sintomas do TDAH. Mas se você não tiver no gene, você realmente não tem o TDAH. Mas você pode sim desenvolver os sintomas por conta de lesão física na estrutura do seu cérebro, que provavelmente pode ter dado alguma coisa assim. Eu não sei o que houve, mas talvez esse episódio aí do seu nascimento possa ter comprometido alguma coisa. E aí, quando você toma o medicamento, você pode sentir alguma coisa assim que melhora esse cenário. Mas veja, você teve muitos efeitos colaterais que estão presentes nesses psicoestimulantes. Nem todos os casos, mas está sim. Existe o efeito rebote, que geralmente o metilfenidato causa, que é uma inquietação terrível quando o medicamento sai do organismo. Então você toma de manhã ali, toma 1, toma 2, no final do dia, no final da tarde, você já está exausto. A pessoa fala com você já dá uma resposta ríspida, geralmente. É como se estivesse com um pavio bem curto. Qualquer coisa te irrita, qualquer coisa te tira do prumo. Exatamente. Você sente isso? Então, eu senti isso. Você sentiu isso durante. Quando você parou de tomar, parou esse nervosismo. Então, isso é um efeito colateral que... E aí, como é que o médico vai avaliar isso? Ele vai ver, beleza, o Arthur diz que quando toma, ele consegue tirar notas melhores, ele tem uma vida um pouco mais fácil. Mas depois ele tem muito efeito colateral, o sono dele fica ruim, o humor dele fica péssimo, pode ter uma queda na libido que pode estar afetando o relacionamento, pode ter um monte de coisa envolvida que ele pensa assim, cara, então esse medicamento não está dando certo pro Arthur. Vamos tentar uma outra coisa, entendeu? Então isso pode realmente acontecer. Agora falando de indústria farmacêutica, alguma coisa nesse sentido. Os medicamentos para TDAH, eu realmente não entendo essa implicância que as pessoas têm, tá? Com o TDAH. Implicância com o TDAH? Implicância com o negócio de medicamento. Eu vou explicar. Tá. O medicamento, ele é bastante antigo, metilfenidato, e ele é sim comprovado. Existem mais de 250 estudos no mundo inteiro que comprovam a eficácia do medicamento. Ponto. Então, isso é indiscutível. Inclusive, o TDAH é o transtorno da mente mais estudado do mundo, tá? Então, assim, não faltam provas de que o negócio funciona. Aí que tá. Ah, mas a indústria farmacêutica, ela quer lucrar. Bom, qualquer indústria quer lucrar. Automotiva, você tem qualquer uma. Então, você tem cientistas ali que estão produzindo aquele medicamento, eles vão querer uma resposta àquele trabalho de anos ali no laboratório. Natural que isso aconteça. Mas o que as pessoas não param para pensar é que a quantidade de pessoas que consomem Ritalina ou Venvance é ínfima face à quantidade de pessoas que consomem, por exemplo, um negócio nasal, aquele dilatador nasal. Sorine. Quem também pega o medicamento para dor de cabeça, o Neosaldina, que seja, todo nome comercial aqui, desculpa, mas enfim, as aspirinas, os remédios que você toma, que você compra sem receita, que isso é uma indústria muito maior. Então, não dá para dizer que, lógico que vai lucrar. Qualquer indústria bem-sucedida lucra. Só que isso não invalida a importância do medicamento, isso não invalida os prejuízos de uma pessoa que pode ter quando não tem acesso ao medicamento. Então, assim, o medicamento ele é necessário para boa parte das pessoas com TDAH, para pelo menos 70% delas. Resolve, né, o problema, sim. Ameniza, sim. Acho que é a palavra mais adequada. Mas digamos que resolve, bota umas aspas aí, mas resolve o problema, entendeu? Então, eu acho que não tem muito disso, não. Os medicamentos são sim necessários e as pessoas não param para pensar que não... Enfim, existe muita cultura, muito folclore em cima disso daí, com relação à indústria farmacêutica. Mas uma parte da pergunta dele que eu acho importante também, que eu não sei se essa culpa recai sobre a indústria farmacêutica, sobre os profissionais ou sobre as próprias pessoas que são irresponsáveis. São aquelas pessoas sem TDAH, sem diagnóstico de nada, mas que tomam remédio porque querem... Pra dar uma droga ali, pra dar um estudo. Pra estudar melhor, sabe? Sim. Em primeiro lugar, isso realmente funciona? Em longo prazo, isso traz efeitos negativos? Ou como é que você vê isso? Bom, existem alguns estudos, são poucos, tá? Que dizem que os efeitos em pessoas que não têm o TDAH são muito pequenos, são marginais, são um resquício. Ou seja, você realmente... tem um efeito muito mais presente em pessoas que têm uma estrutura comprometida, que têm uma baixa produção de dopamina, que são as pessoas com TDAH. Então, se você toma um medicamento desse, controlado, tarja preta, para tentar ter uma melhora na sua performance, se você for uma pessoa neurotípica, você não vai ter melhora significativa. Tá? Isso está em estudo. Então, eu acho que você está gastando dinheiro à toa, digamos assim. E isso é errado, né? Porque você está
tomando o medicamento ali. A gente passou, inclusive na pandemia, teve uma falta do medicamento. A Ritalina ficou muito difícil de ser encontrada. E muitos disso porque tinha muita gente estudando para concurso, né? Porque o comércio fechou. E muita gente começou a consumir o medicamento, né? Sendo que os estudos falam, aí que tá. Os estudos falam, eles são poucos, que não há um aumento grande, uma percepção plena de que você tem um aumento cognitivo se você é neurotípico tomando a Ritalina. Mas se você tem um TDAH, sim, na maioria das vezes você tem. E essa pessoa ainda pode ficar viciada. Essa que nem que é neurotípica. Pode, só que é o seguinte, o que também a ciência fala sobre isso? O vício no psicoestimulante, o que tem de estabelecido é que os psicoestimulantes, eles não viciam. Mas eu vou explicar por que você está me perguntando isso. Uhum. Significa o quê? Se você toma Ritalina, vamos supor, durante 1 ano, todo dia bonitinho, aí acabou, não quero mais tomar, e você para de tomar, você não vai ter uma abstinência como alguém que fumou 1 ano e vai parar de fumar, que você sai correndo. Ou alguém que está viciado em alimentos açucarados e vai ter que sair correndo para comprar um doce. Não é assim que funciona. Você consegue parar, você não tem essa abstinência presente. Mas o que começa a acontecer é um fenômeno interessante. A pessoa ela começa a ficar dependente daquele efeito positivo temporário que o medicamento traz. E aí é igual quem vicia, por exemplo, em taurina. Quem toma muito energético e assim, nossa, eu só consigo acordar para a vida, eu só consigo iniciar meu trabalho tomando um energético. Ou tomando um café em excesso também, para quem é viciado em café, por exemplo. Então, assim, esse vício que você está me falando não é um vício direto, mas seria um vício indireto. Você fica viciado, tipo assim, cara, eu só consigo fazer isso aqui se eu tiver a pílula para me dar uma alta performance, tá? Mas a droga em si, no sentido de você parei de tomar depois de 1 ano, meu Deus, eu tenho que sair correndo para comprar outra? Não. Esse tipo de fissura de você correr atrás, isso não existe, não tem estudo que comprove isso com relação aos psicoestimulantes, tá? Você chegou a tomar ou toma hoje algum tipo de remédio assim? Você sentiu alguma diferença? Ou no seu caso foi diferente? Você não precisou? Não, eu tomei, sim, durante muitos anos e de maneira espaçada. Então, no início da fase adulta, eu tomei pela primeira vez, tomei por uns 8 meses, depois parei alguns anos. No final dos últimos 2 anos da universidade, eu estava tomando com uma certa frequência. Tomava 3 meses, parava um tempo, depois tomava mais uns 2 meses. E nos últimos 5 anos, eu tomei com uma certa frequência, no caso a Ritalina de 10 mesmo, a dose mais baixinha. Experimentei também o Venvance, tive ganhos também, mas por que eu parei de tomar psicoestimulante já faz algum tempo? Já tem mais de ano que eu não estou tomando. Pelo seguinte, o que eu comecei a perceber é justamente essa armadilha aí que você falou, que a gente fica meio viciado assim, cara, eu só dou conta de fazer essa coisa chata se eu tiver sob efeito do medicamento, né? E eu comecei a entender que eu acho que o destino final de uma pessoa com TDAH que se conhece é parar de dar murro em ponta de faca. Senão você vai ficar sempre dependendo de uma luva de aço para você não cortar sua mão. Qual é o nome da luva de aço? O psicoestimulante, a Ritalina. Então, eu já dei mentoria para adultos com TDAH, que o cara era advogado, ele era formado em Direito, ele tinha 35 anos e ele odiava escrever. Falei, cara, você vai sofrer a sua vida inteira com uma coisa que você não dá conta. E aí eu fiz a mentoria com ele. Anos depois, eu consegui falar com ele no inbox do Instagram e ele me falou que ele tinha, seguindo a minha orientação, ele tinha saído da carreira de Direito e virou corretor de imóveis. Porque ele tinha um traquejo. Ele estava felizão. Felizão. E não apenas isso, ele se especializou em imóveis de alto padrão. Olha. Então, assim, ele falou assim, Yuri, eu estava ganhando um salário de advogado sem qualificação, advogado assim qualquer, e agora eu estou ganhando muito bem numa área que eu não preciso estar escrevendo, não preciso ficar criando peça como os advogados costumam fazer, e ele está lá como corretor e está ganhando muito bem. Então, assim, o autoconhecimento é o que ajuda o TDAH. Se você está ali tomando uma medicação que vai te dar um certo desempenho, mas se você está o tempo inteiro sofrendo com isso, para fazer o mínimo, talvez o ambiente que você esteja está errado. Então, por que eu parei de tomar? Porque eu parei de fazer coisas que eu não dava conta de fazer. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade de gravar vídeos, de decorar roteiros. Eu fico suando frio, sofrendo o dia inteiro quando eu tenho que gravar um roteiro. Então, o que eu faço? Eu faço bate-papo. Eu vou em podcasts. Eu tenho um podcast meu em Brasília também, que é o Neurotônico. Então, eu trago convidados especialistas na saúde mental e troco uma ideia com a pessoa por 1, 2, 3 horas. E aquilo depois abastece as minhas redes sociais com conhecimento que não necessariamente partiu de algo que eu precisava roteirizar. Sim. Então, é isso, é você... Mas é estratégico. o autoconhecimento. Você já sabe que você tem uma determinada limitação e aí você contorna isso de uma outra forma. Exatamente. E é muito legal. Eu tenho um grande amigo que já esteve aqui conosco
no programa, que é o Raul Sena. Ele trabalha com finanças, é o investidor sardinha. Ah, e ele, conheço. Não, e sabe quem que é? Esse, E o Raul, ele é gigante, ele tem mais de 1 milhão de inscritos no YouTube. O cara todo, ele é meio sério, assim, ele é bem polido, né? É polido, mas ele é É, divertido, é divertido, sabe? né? Assim, é aquele negócio, ele tá sempre de preto, uma meia vermelha, sabe? Isso retrata semioticamente muito bem o que ele é. E ele tem TDAH diagnosticado e tal. Houve uma época em que ele tomou remédio, ele odiou tomar remédio. Ele falou falou, olha, eu tô nos 30% para os quais o remédio não serve. Não funciona. E ele fala que ele aprendeu o autoconhecimento, foi muito importante. Então, e hoje ele é muito organizado, assim. Eu fico muito mais que eu, por exemplo, que eu acho não ter TDAH, sabe? Então, Sim. ele roteiriza e grava trocentos vídeos pro YouTube. E ele falou que quando colocou o remédio, ele perdeu a criatividade, ele perdeu a força motriz dele. Mudou Falou, alguma aprendi. coisa ali no arranjo. Então veja que isso é muito do autoconhecimento. É. Quando você se conhece, quando você sabe o que dá certo e o que não dá certo, você para de perder tempo dando murro em ponta de faca. Tem muita gente que às vezes, médico, engenheiro, porque o pai queria, a mãe era o sonho da mãe, mas não. Aí a pessoa chega lá e não consegue fazer nada. Uhum. Então, assim, você tem que se conhecer. E outra coisa, é uma coisa que o TDAH tem que estar sempre ligado, isso também tem a ver com autoconhecimento. É você estar na sua zona de desempenho. Que é o exemplo que eu falei. Se você não... o TDAH, ele é o 8-80. As outras pessoas têm 8, tem 70, tem 55. O TDAH é 8 ou 80. Significa que, se você não está na sua zona de desempenho, que é 80, você está no 8. Então, se você está como advogado e você odeia escrever, você vai ser um advogado horrível. Não tem meio termo. E não é que você seja horrível de cabo a rabo, é que você só está no lugar errado. E quando você vai para o lugar certo, você consegue ter um desempenho melhor. Por exemplo, é por isso que eu luto por um projeto de lei que está rodando aí, que é o 2630. Vou só falar sobre isso, depois a gente entra com mais propriedade. Que uma das atribuições que fala nesse projeto de lei 2630 de 2021, não confundir com o de 2020, tá? Que não tem nada a ver, é com relação à inclusão do TDAH no mercado de trabalho. E uma das alíneas que estão ali, das cláusulas que falam ali naquela lei, dos parágrafos, dos itens, é o seguinte: o TDAH que esteja com dificuldade em ter desempenho em grandes empresas, ou seja, empresas acima de 10 mil funcionários, o RH tem que estar preparado para, antes de demiti-lo por justa causa, porque pode sim demitir, deve migrá-lo pelo menos uma vez de setor para que ele tenha uma oportunidade de se desenvolver. Então, às vezes o TDAH ele entra numa vaga do almoxarifado, mas ele detesta aquilo, ele faz tudo errado, mas ele seria um ótimo na vaga da publicidade dessa empresa. Então, ele pode conversar com o RH, se essa lei for aprovada, ele pode ser migrado do almoxarifado para a área criativa e fazer uma campanha genial que aumenta o lucro muito da empresa. Então, o TDAH ele precisa muito dessa questão da previsibilidade, da questão de tá inserido no lugar que é mais adequado para ele, para que ele não caia nas estatísticas também, que são muito tristes do TDAH. Como eu falei, geralmente o TDAH é alguém que, se não está no 80, ele está no 8. Então, ele entra numa empresa, é demitido a cada 6 meses, no máximo um ano, ele está pulando de empresa em empresa. Yuri, você falou da tua questão, do seu diagnóstico, né? Mas eu queria falar para o pessoal de casa. Sim. Tem várias pessoas que estão nos assistindo agora e algumas, né, já têm um diagnóstico, outras não têm, outras estão nervosas aqui, preocupadas. Meu Deus do céu. Será que Eu tenho TDAH. Será? Sabe? Finalmente descobri. Ou ouviu os sintomas e tá, né, preocupado e tal. Para quem já sabe que tem, opa, descobri. Perfeito. Fui diagnosticado, passei pelo processo longo, tenho TDAH. O que fazer? Como minha vida vai ser normal? É possível viver normalmente? É possível sim, mas vai exigir uma energia ativa da pessoa. Quem se descobriu TDAH já na fase adulta, primeiro que muitas coisas vão fazer sentido e vão ter uma resposta. Uhum. Agora, o adulto com TDAH recém-descoberto, a primeira coisa que ele tem que investir é em autoconhecimento. Então, a terapia ajuda muito nisso. É se entender para se encaixar. Às vezes, o cara tá dando murro em ponta de faca há muitos anos e isso tem que parar, né? Então, ele vai procurar um médico para, se for o caso, entrar com medicamento. E aí que tá. Nem sempre, e eu diria que na maioria das vezes, a primeira tentativa que você faz, a primeira inserção do medicamento que você faz com o médico dá certo. E é aí que é o erro do TDAH de querer desistir disso. Entra com uma medicação, não deu certo, vou parar de tomar esse negócio.
Sendo que, por exemplo, você tomou agora o medicamento, você vai demorar pelo menos 3 a 4 semanas para que você comece a ter os efeitos esperados do medicamento. O primeiro dia que você deu tomada a Ritalina, você ficou muito tonto. Você sentiu assim, meu Deus, mudou tudo. Fiquei, sabe? Você sente um impacto muito forte. Depois de uma semana, 2, 3, você sente mais estabilizado. Provavelmente você deve ter tido esse efeito, imagino. Mas geralmente é assim que acontece. Então, é importante que você persevere no tratamento para que a coisa vá adiante. Outra coisa, cuidado com o seu ambiente, tá? O adulto com TDAH, principalmente, ele tem que ver aonde você trabalha. Se você tiver questões sensoriais envolvidas. O que são questões sensoriais? Transtornos sensoriais. Geralmente quem identifica isso ou é o fonoaudiólogo ou é o terapeuta ocupacional. O neurologista também, tá? Tem muitas pessoas com TDAH que têm uma dificuldade muito grande com barulho. Mas muito grande mesmo. Tipo assim, você dá conta de trabalhar num lugar barulhento, você dá conta, com TDAH não. Só se botar aquele abafador de aeroporto, assim, que é aquele EPI, para você reduzir bastante e conseguir performar. Ou colocar uma música com ruído branco, que é uma música ali que vai tentar abafar um pouco esses sons, esses estímulos externos. Tem questão visual também, iluminação, tátil. Tem crianças com TDAH que tem muita dificuldade de vestir certas roupas, porque tem uma gola, aquela etiquetinha na gola que incomoda demais, tem que ir lá cortar também. Então, o adulto com TDAH às vezes não percebe que tem essas pequenas pedras no sapato, que ele precisa tirar o sapato, tirar essa pedrinha do sapato, ou seja, resolver essa pequena questão que ele não estava dando muita importância, para que ele comece a ter uma vida um pouco mais produtiva. Então, sim, o TDAH adulto, ele deve fazer uma terapia semanal de pelo menos 1 hora, ele deve estar em acompanhamento médico, e aí vai ser de 1 mês, 3, 6 meses, dependendo, e também está diante de uma atmosfera onde ele vai se entender como uma pessoa que precisa de adaptações. E aí entra também a questão alimentar. A gente sabe que pessoas que têm um alto consumo de açúcar, você tem aquele pico e vale de insulina, glicose e insulina, que causa um distúrbio na cognição da pessoa. Você toma uma coisa muito açucarada, e você tem um disparo de insulina depois. Aí essa insulina, ela tira em excesso esse açúcar. Você fica letárgico, dá fome, você come de novo. E nisso o seu cérebro vai ficando uma bagunça. De qualquer pessoa, mas o TDAH fica ainda pior. Tem que estar sempre atento a tudo isso, Sempre atento né? a tudo isso. Então, isso são alguns dos sinais que a pessoa tem que estar atenta. E, como eu falei, o adulto que está bem conduzido e está consciente das suas dificuldades e age em prol de mudar esse cenário, é um adulto que tem uma vida longa aí. E, Yuri, a gente está falando agora com o TDAH. E agora vamos passar para a pessoa que está ao lado do TDAH. Isso, né? sim. Ou a mãe de um TDAH, ou a Papel esposa, da família, o marido, o papel da família, de quem está ali em volta, eventualmente de uma professora, de um professor, de um colega de trabalho. Uma vez que você saiba que aquela pessoa ali tem TDAH, quais são os cuidados? O que a gente faz para uma convivência bacana? Por coincidência, a maioria das pessoas, de cônjuges que entram, de pares, né, que entram em contato comigo no inbox, geralmente é a namorada ou a esposa para falar do marido ou namorado. Descobri que meu namorado tem TDAH. Descobri que tem. O que eu vou então, fazer? O que eu devo saber, né? Ou então descobriu do tipo assim, teve um laudo recentemente, mas a pessoa, o homem ali da relação não quer muito se tratar. E isso é um fenômeno, tá? Isso realmente acontece. Estatisticamente, isso vem acontecido bastante. Primeira coisa, o TDAH adulto, ele tem que ser autorresponsável. Hoje eu consegui me casar depois de 8 relacionamentos que eu tive, que não deram certo, que eu sei que o TDAH teve influência nisso, nem tudo, mas teve. Mas eu consegui por quê? Porque na hora que eu percebia que as coisas estavam desandando, eu fazia um esforço ativo de mudar a rota e procurar voltar de novo no trilho. Isso envolvia o quê? Por exemplo, eu descobri nesse último relacionamento, que virou meu casamento, que eu tinha não só o TDAH, mas eu tinha o TOC. Transtorno obsessivo compulsivo, que ele afeta tanto movimento, né, motor, estereotipias, quanto mental também. Qual que era o toque? Fiquei curiosíssima. O toque era o seguinte, tudo que eu vivia no passado era insuficiente para me satisfazer no presente. Então, por exemplo, se eu tenho uma namorada e essa namorada já pulou de paraquedas, eu nunca nem pensei nisso, nunca quis pular de paraquedas na minha vida. Mas aí, o fato dela ter pulado de paraquedas e na mesma época eu tava ali estudando, tava sofrendo, tava não sei o que, assim, poxa vida, a minha vida era pior. Era pior de alguma forma. Então, começa a fazer comparações sem sentido e, de fato, que isso começou a afetar o tempo presente. Então, por exemplo,
a partir disso, eu comecei a me interessar por paraquedas. E aquilo ficava obsessivo pra mim. Ah, é um toque... Você pulou de paraquedas depois Então, disso? não pulei. Aí que tá. Sabe o que resolveu o meu toque? Eu fiquei, olha, décadas com isso. Sem perceber que eu tinha. Que viagem, eu nem sabia, que brisa. Aí eu conversei com o meu médico e falei assim, doutor, meu psiquiatra lá em Brasília, o doutor Flávio. Eu falei, doutor, eu não vim conversar sobre TDAH hoje. Isso foi em 2019, não tem muito tempo. Ele falou, o que foi? Eu quero conversar sobre outra coisa. Foi uma consulta de 3h30. E eu falava, dava os detalhes. E ele anotava no final. Olha, provavelmente você tem isso aqui. Fechou um laudo bonitinho lá. Era o toque. Você vai tomar isso aqui. É um tratamento. Você vai tomar de 1 a 2 anos. E eu vou falar pra vocês. De vez em quando, como é que manifestava esse toque? Às vezes, do nada, de madrugada, eu tinha esses pensamentos que não me deixavam dormir. Tipo assim, pô, mas eu deveria estar fazendo isso. Pô, mas eu deveria ter feito diferente. Eu não deveria ter sofrido tanto na faculdade. Eu pensava com essa doideira. Quando eu tomei um determinado medicamento explicitamente para isso, ou seja, depois que eu procurei ajuda, em pouco tempo de tratamento, eu saí de 2 crises por semana para 1 crise por ano. Então, basicamente, curou o negócio. E hoje eu não tenho mais nada. Então, veja, em muitos casos, você tem o toque. É aí que fala, o toque pode ser mental, como pode ser motor. Aquelas pessoas que não podem cruzar a linha, aqueles negócios, pode ser toque também. O que também atrapalha a sua vida. Porque a pessoa realmente confia que vai morrer se cruzar a linha ali com o pé. Né? Então, o que acontece? Nesse sentido, a pessoa precisa se conhecer para lidar com essas comorbidades e poder solucioná-las. Porque tem pessoas que têm TDAH e bipolaridade, por exemplo. E se você tem esses dois, não adianta você tratar só um sintoma de um ou de outro. Você precisa fazer um tratamento 360. Tem pessoas que têm TDAH e possuem também o TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Que o TDAH já é naturalmente mais ansioso, mas o TAG é uma coisa muito além. Então você precisa lidar e tratar com todas as frentes. Mas essa questão do toque, você descobriu, claro, anos depois, mas isso se desenvolveu depois? Ou você sempre teve isso? Não, eu não sei. Olha, eu lembro que isso começou a ter sinais lá por em volta dos 20 anos. Uhum. Então, aos 37, foi que eu me dei conta que isso estava acontecendo. Então, eu, às vezes, via, sumia. E eu nunca entendia por quê, porque eu achava errado. Porque na hora que eu estava na crise, eu me via como o pior do mundo. Eu me via como alguém que não merecia o amor, que não merecia aquela pessoa que estava comigo, por exemplo. Porque ela tinha pulado de paraquedas e você não... É um exemplo que é o exemplo perfeito. Sim. Mas pode ser vários outros exemplos. Uhum. Mas essa questão do paraquedas, ela é muito emblemática, porque realmente você nunca deu bola para isso e de repente você começa a se importar com isso. Aquilo vira uma questão central da vida. Do tipo, né? Assim. E aí, sabe qual é o problema? Se você pular de paraquedas, você arruma outra coisa para ficar. Sim. Porque o problema tá no sentimento que fica ali remoendo. E não foi terapia, de que eu tô falando. Foi uma questão neuroquímica. Quando eu tomei o medicamento, em 1 semana, parou. Isso que você tá falando é muito engraçado, assim, porque eu tive exatamente a mesma coisa. E é engraçado porque eu tive uma ex-namorada que ela pulou de paraquedas também, mas eu não... Não, mas eu não tinha esse toque, assim. Eu nunca pulei de paraquedas, eu tô contigo. Tudo bem. Nunca pulei de paraquedas também. Não faço a mínima questão, eu tô de boa, tá? Normal. Mas eu desenvolvi uma síndrome do pânico depois que eu passei por uma experiência de quase morte aos 10 anos. Uhum. E aí eu, cara, comecei a ficar louco. E aí eu ouvia... E eu relacionei o barulho de moto... Porque quem é do Rio já sabe, né? Que ver 2 caras numa moto já não é um sinal bom, entendeu? E eu, naquela idade, com 10 anos de idade, eu relacionei essa questão da violência com a experiência de quase morte que eu tive. E eu desenvolvi uma síndrome do pânico. Eu não saía de casa por um período curto, mas eu não saía de casa porque eu achava que, sei lá, passava uma moto na rua, eles iam entrar na minha casa e eles iam me matar. E aí eu comecei a desenvolver uns toques do tipo, eu trancava a porta de casa umas 15 vezes. Eu trancava, eu destrancava só pra trancar de novo. Ter certeza que eu não tinha essas coisas de sabão, de pisar, não sei o que, mas era relacionado justamente a essa questão da segurança. E era só com relação a trancar e destrancar, trancar e destrancar. E fiz um tratamento psiquiátrico também, era uma questão que foi desenvolvida. Teve uma vez que a minha mãe me viu, porque ela que notou ali, meu pai a princípio não tinha... Percebi. Assim, não dava tanta bola assim, pra isso, até que um dia eu me perdi no shopping, com medo. Me perdi, assim. Cara, ficou o shopping inteiro me procurando. Caramba. Foi anunciado lá na parada e tal. E aí,
me acharam atrás de um vaso de planta, assim, escondido. Sério, assim, tipo, uma loucura. Quando Imagina. eu me conta... Não, uma loucura. Mas eu imaginei 10 a anos de cena, idade. já é engraçado. E aí eu fui fazer esse tratamento, foi bem curto, assim, com um baita psiquiatra. Nunca me esqueço, assim. A primeira consulta, eu fiquei escondido debaixo da mesa. A consulta inteira. Gente, tadinho. E aí eu fiz esse tratamento, aí teve um dia que eu fui brincar, porque a gente brincava de bola na rua, minha rua era meio fechada, assim, tinha uma cancela, passava poucos carros, mas passava uma moto também. Passou uma moto na minha frente, assim, tipo, eu não tive mais medo, assim. Aí minha mãe falou, pô, resolveu. E eu nunca mais tive nada. É como se isso não existisse na minha vida. Eu nunca mais desenvolvi nada de toque, de nada. Eu não esquento com nada disso. Mas eu tô realmente me lembrando que eu tive essa fase. Olha que interessante. E acabou, assim. Foi uma coisa que veio, E foi embora. fiz um tratamento e acabou. Exatamente. Então perceba que isso pode ser uma comorbidade também. Agora, se você não está atento, achando que é normal ter medo de moto, não tem nada demais você trancar a porta 15 vezes. E isso gera consequências, porque às vezes Claro. você vai sair para assistir num cinema, você não vai prestar atenção no cinema porque você tem certeza que deixou a porta aberta. Uhum. Sim. Você tem que voltar no meio do filme para ir lá, não, então eu tranquei pela 16ª vez. Uhum. Então tem prejuízos, e aí você tem que estar diante desses prejuízos, estar ciente deles e para poder resolvê-los. Mas todos. voltando à família, ao companheiro, como que uma pessoa estando perto de um TDAH pode ajudar? Ajudando a chegar nessa autoconsciência? Como que é? Bom, se um parente está me ouvindo, é interessante ver se tem alguma coisa que eu falei faz sentido no núcleo familiar e tentar intervir nesse sentido de trazer esse esclarecimento. É o primeiro ponto. Tá. O segundo ponto é o seguinte: a pessoa com TDAH, principalmente adulta, tem que entender que tem uma dificuldade, que vai ter mais dificuldade, por exemplo, de fazer algumas determinadas tarefas em casa, muitos esquecimentos, deixa a roupa espalhada pela casa, por exemplo. E aí você tem que ter alguns truques para você poder ter uma vida mais fácil e não deixar todo mundo doido ao seu redor. Então é importante que a pessoa, o cônjuge ou a mãe, dependendo da idade ali, dependendo de como é que foi esse núcleo familiar, entenda do TDAH sim. Tem vários vídeos que eu falo sobre isso, sobre as relações parentais no meu YouTube, mas que a pessoa entenda que o TDAH geralmente não faz por mal, que precisa repetir mais de uma vez as instruções ou deixá-las claras e visíveis, ou mesmo facilitar o processo. Por exemplo, isso eu falo por mim, porque eu já moro só há muitos e muitos anos. Uhum. Mas eu tinha uma mania do tipo assim, eu chego em casa só com a cabeça no e-mail. Cara, eu tenho que responder o e-mail desse jeito para que seja bem sucedido aquela contratação que eu tô fazendo. Então assim, se eu parar para tirar o chinelo e botar no lugar do chinelo, perdeu. Eu não lembro mais nem do e-mail. Eu só vou lembrar 3 dias depois quando vencer o prazo. Qual que é o ponto aqui? Às vezes eu chego e vou lembrando assim, chego cheio de roupa, de casaco, vou tirando a roupa assim, e às vezes eu deixo espalhado em algum lugar. Às vezes não, isso é raro, mas eu vou dizer por que é raro. Porque se eu parar para fazer outras coisas antes, eu esqueço do e-mail. Então eu vou com a cabeça no e-mail, tiro ali a meia, as coisas, o tênis, no meu escritório, mas o que eu fiz? Eu espalhei cesto de roupa suja no banheiro, no quarto e no meu escritório. É discreto, mas ele tá ali. Então assim, eu não deixo do tipo assim, nossa, eu deixei minha meia jogada no escritório, aí horas depois eu vou pegar e vou botar no cesto, para não esquecer de mandar o tal do e-mail. Tô dando um exemplo, tá, gente? Eu deixo um cesto de roupa suja perto do escritório, que ali é mais um local onde eu posso depositar e não ficar bagunçando a casa. Outra coisa, lembretes na porta da geladeira, na porta da cozinha. No bloco de notas. No bloco de notas. Post-it debaixo do monitor do seu computador. Alarme. No espelho do banheiro, que você vai lá para escovar dente, lavar o rosto. Tem lá algum lembrete, alguma coisa que você tem que sempre fazer. Meu Deus, essa é a história da minha vida. Não, mas esse negócio de lembrete, tem um amigo meu com TDAH que ele faz sempre um lembrete que tá na porta da saída da casa dele, que é o CCC. Chave, carteira e celular. Pronto. Ele bota lá, CCC. Aí ele, esqueci o celular. Tipo assim, cara, o cara, se ele vai sair na rua, no meio do dia ele lembra que ele tá sem celular, entendeu? Que ele tá sem chave, que ele tá sem... Então ele lembra. Chave, carteira e celular. Então ele não esquece. E não é em qualquer lugar da porta. É exatamente onde ele pega a maçaneta. Não tem nem como você não olhar. Deixa visível. Se não vira paisagem também, né? E vira paisagem. E é isso que eu falo. Estratégia de TDAH ela tem que ser cíclica. Estratégia do amuleto, que é uma que eu falo também. Sei lá, tem aquelas fitinhas do Seu do Bonfim, de turista, adoro aqueles negócios. Você amarra aquilo ali e você condiciona a um lembrete, alguma coisa. Por exemplo, sempre levar a carteira quando sair de casa. Fitinha vermelha no pulso direito. Quando você tá ali, você vai sempre lembrar de olhar aquilo ali e colocar a carteira no bolso. Depois de um tempo, aquilo ali vira parte do seu corpo. E é por isso que você troca e coloca em outro. Ou coloca um colar, ou você coloca alguma outra coisa, né? Por exemplo, tem no iPhone, deve ter no Android também,
que existem lembretes geográficos. Por exemplo, você mora no seu apartamento no bairro X aqui em São Paulo. Quando você se desloca tantos metros, ele já te dá um lembrete, tipo assim, me lembre tal coisa quando eu sair de casa. Me lembre tal coisa quando eu chegar em casa. Me lembre tal coisa quando eu chegar no trabalho. Então, por exemplo, chegou no trabalho. Primeira coisa, abrir o e-mail e responder ali o chefe, vamos dizer. Quando você chega geograficamente no local, ele, responder o chefe. Já legal entra e faz. Então, tem várias maneiras de você fazer e que você está blindado. Nem sabia disso. Tô fazendo isso agora. Anota aí que isso existe. Qual que é o ponto aqui? Geralmente o TDAH ele confia muito na própria memória. E a nossa memória ela não é confiável. Tá? Não é que não tem nada a ver com inteligência nem nada. Vou repetir isso mais uma vez. Mas é questão que você não pode contar com ela, cara. Porque às vezes ela vai falhar e vai falhar no pior momento. Se você de casa aí já esqueceu mais de 10 guarda-chuvas no Uber, um sinal claro de que você pode ter um TDAH aí. É isso aí. Alguma coisa escondida, entendeu? Tem como pegar só mais um pouquinho de água? Claro. Por favor. Meu café já tá frio, Lara Brenner. Você quer mais? Acabou, Arthur. Quer mais um pouco? Eu quero... Posso passar? Não, é porque eu só tô me lembrando do nosso convidado que ele bebe esse café frio, assim, eu achei horroroso. Pois eu vou tomar quente agora. Então tá, vou passar mais um cafezinho. Então. Eu queria aproveitar, Yuri, eu queria aproveitar para falar de procrastinação, que é um tema pesado. Que é muito associado. Eu não tenho tempo, não. Vocês podem falar aí a hora que vocês quiserem. Então, vamos arrastando a conversa aqui. Não, e o legal de procrastinação é que ele vai servir para quem tem TDAH, mas vai servir para quem não tem também. Porque eu acho que eu não tenho, mas eu sou a rainha. A gente começou a falar disso meio que deu uma pausa, né? É porque a gente esqueceu. Sabe a gente esqueceu o pessoal de casa? A gente foi para outro lugar. Fomos para outro lugar, a gente não lembrou. Não lembrou. Peraí, ele fala da equação? Como é que é? Equação com vários parênteses, você vai abrindo. Você vai entrando no... quando você vê, já mudou completamente. Parênteses, colchete. Colchete, mas agora, chave, vai embora. Agora, o lembrete de agora. Procrastinação. Procrastinação, ela vem o seguinte. Por que tem... Todo mundo procrastina. Não é porque você procrastina que você tem a TDAH. Coincidentemente, você pode ter os dois. É um procrastinador e tem a TDAH. Mas por que a gente fala procrastinação crônica no TDAH? Porque ela está muito ligada à energia mental necessária para entrar em ação. O que isso significa na prática? Para você sentar, para fazer uma tarefa cadenciada, a gente tem muita dificuldade com isso. O que é uma tarefa cadenciada? Você vai chegar, vai sentar, vai abrir o livro na página 35, vai começar a ler a teoria e vai fazer o exercício. Um estudante lá do ensino médio. Fazer isso, para a pessoa que tem TDAH, é muito ruim, porque ele vai falar assim, cara, eu tenho que sentar, mas qual é a atividade? Olha só, ele tá no sofá, acabou de almoçar, tá dando aquele tempo, né, antes de começar o dever de casa. Aí ele olha assim, cara, eu tenho que fazer matemática e português hoje, né? Mas qual dos dois que eu tenho que fazer primeiro? Qual é a próxima aula? Amanhã é matemática ou porque, tipo assim, se a próxima aula for matemática, ele tem que priorizar matemática. Vai que português só tem no final da semana, ele pode enrolar um pouco mais. Então, até nisso, ele fica ali pensando no que ele vai começar. Ou seja, já tá gastando energia. Aí você finalmente vai lá fazer atividade. Aí você olha assim... Aí você vai, abre o livro, olha ali e fala assim, cara, como é que faz isso mesmo? A português é mais legal. Tem que lembrar. Aí você, não, vou fazer português e tal, depois eu faço isso. Você vai enrolando. Qual que é o ponto aqui? Para que você saiba o que é prioridade, entre em ação executando essa prioridade e execute essa prioridade, você vai gastar mais energia, porque o tempo inteiro você vai ter fugas dessa energia. Por exemplo, é mesmo... Vocês já fizeram natação em algum momento na vida? Sim. Já. A aula de natação. Você já nadou com aquele pé de pato? Já. Sim. Você vai embora, você faz em metade do tempo. Sim. A raia, né? Porque é um facilitador. Então, digamos que a pessoa neurotípica, ela tem um pé de pato. Ela vai fazer as 10 voltas na raia da piscina em metade do tempo do que uma pessoa com TDAH que não teria o pé de pato. Você vai ter que bater muito mais. Já viu? Às vezes você faz natação, você bate o pé o tempo, quando você olha pro lado, você andou 1 metro. Tem meia hora que eu tô aqui. Ainda mais quando você não tá dando abraçada. Você só tá com aquele com a negocinho pranchinha, assim. É a pranchinha sem pé de pato. É o TDAH. Então, você vai gastar muito para decidir qual é a matéria. Você vai gastar demais para abrir o livro sem procrastinar. Porque se você passar folheando, antes de chegar na página 35 de matemática, você passou na página 25, que tinha um recadinho de uma menina que você gosta, que ela mandou um amo você, e você só leu agora, e você vai ficar pensando naquilo a tarde toda. E antes de chegar na página 35, você já dispersou meia hora olhando aquela mensagem, por exemplo. Então, é tudo... É como se fosse... Sou eu, Lara Brenner. Sou eu. Mas eu também tô me vendo isso aí, viu? Escreveu, Lara. Então veja bem, quando chega nesse ponto, você tem que entender que há procrastinação crônica ocorrendo. Então,
Como o seu cérebro ele quer economizar energia, ele vai evitar tudo aquilo que no passado ele sabe que vai dar trabalho. Gravar vídeo, Yuri. Fazer roteiro, ter que ler roteiro, memorizar. Se é difícil de memorizar, você tem que ler 3 vezes o mesmo parágrafo para falar, e ainda fala tudo errado na câmera, faz isso não. Ou vem jogar videogame aqui, vem jogar Gran Turismo aqui no PlayStation, que é muito melhor. Baita jogo. Diga-se de passagem. Diga-se de passagem. Você tá entendendo? Então, assim, isso é a procrastinação crônica atuando ali. Como você ameniza esse quadro? Primeiro, quando você está abastecido com os neurotransmissores que são necessários para este engajamento, para você ter uma recompensa, para você trabalhar a cognição, e aí não entra a serotonina, entra a dopamina, você geralmente utiliza o psicoestimulante, que é a Ritalina e o Venvance, tá? Contextualizando aqui. Aumentou a dopamina basal, a dopamina tônica. Você fica mais... Você começa a calçar um leve pé de pato ali. Ainda não é um pé de pato, mas é aquela mãozinha com membrana. Já ajuda a abraçar. Ajuda. Legal, já é legal. Já tá conseguindo nadar um pouco mais rápido do que aquele desastre que tava. Entendeu? De face dessa ajuda, ainda assim você tem que fazer um esforço ativo para você falar assim, beleza, eu já tomei o medicamento, já tô sentindo que já tô melhor, já botei aqui minha mãozinha de peixe, de pato, vou estudar? Não. Às vezes você tá no Netflix e você tá super focado no Netflix. Aí você faz o quê? A procrastinação focada, que é um fenômeno de pessoas que têm TDAH, que não se conhecem então plenamente, estão tomando a medicação, mas mesmo assim procrastinam. Como assim procrastina? Porque não basta tomar só o medicamento. Você tem que modular o seu ambiente para que aquele medicamento tenha um efeito aonde deveria estar. Se você está assistindo Netflix para enrolar, tomou a Ritalina, se você não levantar a bunda da cadeira para ir começar a fazer atividade, você vai procrastinar super focado no Netflix. Que loucura. Esse que é o lance. Então, por isso que o TDAH ele tem que se compreender para fazer assim, beleza, tomei o medicamento, eu conscientemente já sei que está menos penoso fazer aquela atividade. Mas ainda assim, eu vou levantar, vou desligar esse negócio aqui e vou abrir na página 35 sem desviar. E o que vai acontecer? O segundo fenômeno. O mais difícil para o TDAH geralmente é começar. Começar é o mais difícil. Quando você começa, vence a barreira de sair da sala, vai para o quarto e abre na página 35. Tirar do ponto morto, né? Tirar do ponto morto. Aí vai. Sim. E aí ele consegue ter aquelas 2 horas e meia de trabalho, de estudo, que ele não dava conta. Então, assim, a procrastinação, ela existe. Você pode tentar modular o seu ambiente. O que é modular o ambiente? De repente, você coloca o seu telefone para carregar em outro quarto. Outra coisa que ajuda muito, que é uma ferramenta também gratuita que tem por aí, que é você ter o grilo falante. Eu falei o grilo falante? Falou no início, mas não... Superficialmente. O grilo falante no explicou. adulto. Você vai pra academia, mas você enrola, você procrastina. Vai em dupla. E se você tiver carro, vai de carona. Um dia leva, outro leva. Porque você cria um compromisso público com outra pessoa. Grilo falante. Onde eu tirei as melhores notas na Universidade de Brasília enquanto eu estava estudando lá? Quando eu estava com um grupo, que era eu e mais 4 meninas, que a gente pegava algumas matérias junto, aquelas matérias separadas, né? A gente pegava algumas matérias juntos e nessas matérias a gente se reunia, ficava tipo 4 ou 5 horas na biblioteca, a gente lia junto. O fato de estar aqui, todo mundo na mesa da biblioteca lendo em voz baixa, já faz com que você tenha uma dificuldade de pegar seu celular para procrastinar. Porque se você pegar para procrastinar... Compromisso público, né? Peraí, você tá aqui para estudar ou tá pegando o celular? Então um vigiava o outro. E na hora de fazer resolver os exercícios, né, a gente tinha aquela conversa ali para resolver tudo. Ou seja, um ajudando o outro. No trabalho também, geralmente, tenta fazer... o pessoal está muito em home office, tenta ver se você faz o trabalho em dupla. Ou então com um grupo um pouco maior que você tem que... Por exemplo, não, Yuri, a gente se reúne aqui na empresa uma vez por semana, toda segunda. Não, tenta fazer segunda e quarta. Ou segunda e quinta, 2 reuniões na semana. Você faz o briefing na segunda, mas na quarta-feira é tipo um follow-up. E aí, como é que tá a sua parte? Como é que tá a sua parte? Gente... você não está colocando uma faca no seu pescoço. Do tipo assim, mas aí o chefe vai ver que eu não fiz nada até quarta-feira. Não. Quando você cria um compromisso e você se compromete a estar presente naquela atividade, aquilo naturalmente te ajuda a sair do Netflix para entrar em ação. Uhum. Porque o seu deadline não fica mais sexta-feira, o deadline fica terça. Porque na quarta ele tem reunião de novo com o chefe. Você tem que modular o seu ambiente. Ainda que seja... o deadline 10 minutos antes da reunião de quarta. Mas é melhor do que sexta. Melhor do que ser. Pegou, bingo, cara. Bingo. O TDAH é um transtorno que atrapalha a sua vida? Sim, tudo mais. Mas faça o tratamento e coloque ferramentas e coloque
truques e coloque amuletos, arrume um grilo falante para você fazer suas atividades e assim você consegue ter uma vida mais produtiva. Caramba, que legal isso. Olha, pra você ver, eu faço isso. Eu não tenho, acho que não tenho TDAH, mas eu sofro muito com essa questão da procrastinação. E sabe o que me ajudou demais? Eu não tenho um grilo falante, meu trabalho é muito solitário. Assim, eu sou Você cria a sua própria demanda? Não, eu crio minha própria demanda. Meu grilo falante é meu marido, e graças a Deus ele é um general, porque ele chega à noite, ele quer o relatório, e eu sei que ele não tá interessado de fato no relatório, ele quer me ajudar ali, sabe? Tá muito cansado o trabalho dele, mas ele tá assim, ó, e tal coisa, mas tal coisa eu esqueci. Aí eu fico assim, meu Deus do céu. E é ótimo, eu adoro isso. E eu agora não trabalho mais em casa. Eu aluguei uma salinha que é deste tamanho, é minúscula, porque eu sou muito sanguínea. Então, assim, tem também a questão do temperamento, sabe? Então, começa a... De repente, você tá em casa, você não vai fazer. Eu falo assim, gente, quantas unhas cortadas cabem nesse copo? Entendeu? Tipo que a pessoa que do nada tá pensando nisso. Olha, Brenner, Juro isso aí pra agora. você. Isso é capaz Nem o dela pessoal ficar- de casa imaginaria isso Juro aí. pra você. E ela vai abrir o Google, vai abrir o GPT. Quantas vai- unhas cabem numa Eu caneca? acabei de inventar aqui, mas assim, quantas bolas de Achei meio gude creepy cabem? isso aí. Não, é tudo creepy. E é um cérebro... Tanto é que eu fico o tempo inteiro trazendo o cérebro pra dentro do... Sabe assim, apertando a margem do rio. Vamos, para de Vambora. pensar Você faz uns besteira. jogos mentais, assim? Total. Arthur, Não, eu tinha umas coisas... Hoje eu não faço tanto isso, mas eu tinha uns negócios, tipo assim, eu tô andando na rua. E aí, do nada, minha cabeça, tipo... Preciso passar daquele poste antes que aquele carro atravesse a rua, senão eu morro. Essas Não creepzeiras. Tipo assim, eram uns negócios assim. Não. Você Preciso sabe que eu- passar aquela velha Não. antes do sinal morrer. abrir, senão eu morro. Não, É tipo assim, é sempre senão eu morro. É sempre trágico, assim. Não, olha onde que minha cabeça vai. Minha cabeça é assim, ó. Do nada, tá? Será que a Nanda e o Gui de Malhação de 2000, sei lá, nem sei que ano. 2003, Será que sei eles lá. namoraram na vida real? Parece que eu lembro de... Aí eu vou lá no Google. O Gui e a Nanda de Malhação namoraram. Aí eu fico lá perdendo tempo com isso. Uma fofoca que, tipo assim, que são pessoas que ninguém Isso- fala hoje é em dia uma também. Isso é mais Fofoca confortável pra sua mente. Histórica. Ainda mais quando você tá inserida numa coisa que você não gosta, qualquer coisa vira coisa pra você sair. É Exato. como se você tivesse numa areia movediça e o seu cérebro... me tira daqui. Aí passa o anjo da malhação, do namoro e... Pronto, acabou, é isso. Acabou. Aí você desvia. Exato, por isso que o celular tem que estar guardado e trancado. Eu tenho que estar no negócio de 1 metro. Não tem o que fazer, entendeu? É isso. E aí, onde é que entra o grilo falante nisso? Porque, como é muito autossugestão, é muito fácil você fingir que não, hoje eu vou deixar meu celular carregando no outro cômodo. Mas ninguém tá te vigiando, você pode muito bem olhar, então não tem muito... Então, assim, por exemplo, a dica que eu dou pra quem é procrastinador crônico e não tem como ter grilo falante, não ter esses negócios todos, assim, faça o tratamento, esteja em dia, tome a medicação certinha quando for o caso, e o único esforço que você tem que ter, o único, é entrar em ação. É parar o que você está fazendo, que você não deveria estar fazendo, e vai em direção, e entra em ação, e faz o que você deveria estar fazendo. Entendeu? Então, esse é... Se você tivesse que escolher uma única coisa para fazer para o TDAH, procrastinar um pouco menos pelo amor de Deus, na hora que você sentir que você está fazendo algo que não deveria estar fazendo, pare imediatamente e se mova na direção de fazer aquilo. Mesmo que você chegue lá e volte. Você vai para a escrivaninha lá, você abre o seu livro na 35 e fala assim, deixa eu só terminar aquele capítulo e volta. Beleza. Isso já é melhor do que você nem sair do sofá, da sala. Tá entendendo? Porque geralmente o que acontece? Quando você tá com medicamento, você não volta. Você vai lá e fica lá na página e fazendo o que deveria fazer. Essa questão do compromisso público eu acho interessante, né? Tem pessoas que postam, por exemplo, me comprometo a ir na academia todos os dias durante esse mês. Assim, ele tá postando todo dia só porque ele quer mostrar para as outras pessoas, né? Obviamente ele tá mostrando mais, ele tá querendo provar mais para ele, né? Ele, tipo, cara, hoje fui na academia, postei ali que fui na academia. Né? E as pessoas passam a cobrá-lo, né? Cadê? Vem cá, hoje tu não foi? Cadê o tá pago de hoje? Tá dando meia-noite. Cadê? Não, calma, eu tô aqui, eu sou o último a sair. Isso funciona um pouco também, né? Funciona, é compromisso público. Gente, aí que tá. E aí que tá. E não vai funcionar sempre e tá tudo certo, tá? Uhum. Por que eu falo que é cíclico? Porque o compromisso público chega uma hora que também não dá certo pro TDAH. Atividade física. Geralmente o TDAH ele começa uma luta marcial, enjoa e sai. Você vai ficar... Quando você não faz nada na vida. Ocioso. Vai ficar sedentário? Não. Então faz o seguinte, começa a fazer tênis. Pô, tênis é legal, né? Não, mas é muito longe. Pô, faz squash.
Squash, às vezes, tem academias que tem, porque é menorzinho e tal. Cara, mas se move, pelo amor de Deus. Se você estiver comprometido não com o tênis, não com o squash, não com a academia e não com a natação, mas em estar em movimento, você tem o ganho que você precisa. Essa questão da repetitividade, eu percebo que é talvez a dificuldade da constância, né? É. Da pessoa, às vezes... ela até gosta, ela começou a fazer arte marcial. Mas chegou um momento que ela... Eu me lembro, por exemplo, eu comecei a fazer desenho. Quando eu era bem criança, porque eu sempre tive uma veia mais artística, assim. Então, desenhava. Aí, cansei, fiz anos desenho normal. Aí, quero ir para lápis de cor. Aí vai lá, minha mãe compra um monte de negócio de lápis de cor, beleza. Comecei. Não sei se é muito que isso, quero ir pra pintura. Aí, compra todo o material de pintura, que não é tão barato, assim, todas aquelas tintas. Eu tenho até hoje. Eu pintei 3 quadros na minha vida. Não, 4. 4 quadros eu pintei na minha vida. Nunca mais pintei. Depois eu falei... Acho que não é pintar, não tem... Não, e eu acho legal, é uma atividade prazerosa, é algo que estimula a criatividade. Eu até adoraria voltar, porque as tintas estão funcionando, assim, não estraga aquele negócio assim. Mas eu lembro muito disso quando eu era menor, de começar algo e largar por uma questão de tipo... E a dica que eu dou pros pais é assim, seu filho quer fazer futebol, não compra a chuteira mais cara, não. Compra uma mais... que chute, nem sei se existe mais isso. Ou então aquarela também, quer fazer aula de desenho, porque a chance da criança ou do jovem desanimar é muito alta e isso não deveria ser um problema, tá? Isso que eu tenho que deixar muito claro para vocês. Eu fui muito criticado por isso, né? Eu também comecei muitas coisas e terminei poucas, né? E às vezes, por exemplo, eu tinha alguns primos que tinham mais ou menos a mesma faixa etária e eles fizeram karatê até a faixa preta. Sim. Fizeram 10 anos lá. E tu tá feliz com a faixa azul ali? Na amarela. A amarela que era a segunda. Então, assim, eu fiz algumas vezes e só passava pra segunda faixa, entendeu? E depois enjoava, parava e tudo, e eu me sentia inferior por causa disso. Sendo que se voltar a fita e meus pais tivessem todo o entendimento que eles não tinham, né? Porque era outro tempo... eu não preciso me sentir inferior por causa disso, cara. Às vezes eu fiz karatê um tempo e enjoei, faço basquete depois um tempo e enjoei. Cara, isso não define você, sabe? Porque as pessoas muito esperam assim, tá vendo o seu primo? Ele fez o faixa preta. Por que você não passa da amarela? É sempre o primo, né? Sempre o primo, né? Sempre... Fico imaginando... Não faça isso. Os primos de Rebeca Andrade, que ganhou 6 medalhas agora em Paris. Péssimo. Tá vendo sua prima? É medalhista olímpica. E você? Fica em casa, coçando o saco, jogando videogame. Você não sabe nem dar um mortal de costas, seu inútil. Cara, é desse jeito. Ô, Yuri, eu queria saber sobre a questão legal. Sim, a quantas anda no Brasil hoje. Como que, além da lei que você falou, pela qual você advoga. E... a inclusão das pessoas TDAH no mundo de maneira geral, não só no trabalho, você até falou do projeto de lei, mas também em sala de aula. Bom, atualmente nós temos uma lei que foi aprovada em 2021, que é a Lei 14.254 de 2021. Ela é uma lei ainda um tanto enxuta, né? Os outros projetos de lei que estão andando no Congresso, que fala de mercado de trabalho, que fala de inclusão, que fala de universidade, que fala de inclusão dos medicamentos também, embora isso seja controverso, porque você não pode incluir medicamento através de lei. Tem que ser através do Poder Executivo, mas enfim. Ela é uma lei que ela é uma lei muito escolar ainda, que faz com que o poder público tem que fornecer diagnóstico precoce e tratamento, intervenção precoce. Os professores precisam ter uma reciclagem periódica também e tem que ter direito à inclusão, tratamento, assim, não apenas o diagnóstico, mas o tratamento continuado o mais rápido possível, da melhor forma possível. Então, é uma lei que ela versa muito sobre isso, né? E adaptações também, quando necessárias. Como é que funcionam essas adaptações na escola? Da educação, meu Deus do céu, esqueci o nome. Bom, eu esqueci o nome. Tem uma prerrogativa da educação que faz com que os alunos, mesmo que não tenham um laudo definido, a escola já tem que entrar com algum tipo de suporte. É tipo assim, percebeu a dificuldade? Entra com suporte, tá? Mas, através dessa lei, como é que ficou feito na prática? Os pais que percebem que a criança tem TDAH, faz o laudo, tem um diagnóstico direitinho, eles, nesse diagnóstico do TDAH, tem que ter ali uma orientação para a escola de o que a escola deve fazer. Por exemplo, dar um tempo adicional, fazer prova em sala separada, não fazer apenas avaliações do tipo avaliações escritas, mas também fazer um trabalho, alguma coisa que a criança tem uma outra forma de aprender e poder demonstrar os seus conhecimentos.
Então, esse tipo de inclusão ela é necessária. Quando você tem um laudo, você deve levar isso para a escola, tá? Então, essa lei ela é muito estudantil ainda. Tem uma outra questão que está sendo levantada, que é a questão do TDAH ser identificado ou não como deficiência, tá? E isso é bastante delicado porque, pela OMS, o TDAH ele não é considerado como uma deficiência, como, por exemplo, alguém que não tem uma visão. De alguma forma, isso é muito claro que você tem uma deficiência física ali, nesses termos, né? A definição do TDAH seria uma disfunção. Você tem uma disfunção de uma parte que funciona, mas não funciona tanto, que é algumas partes do cérebro, a questão neuroquímica. Só que existem dois conceitos de deficiência. Existe o conceito biológico e existe o conceito legal. Em alguns países, o TDAH já é considerado uma deficiência legal, como, por exemplo, os Estados Unidos. E aí eles estão querendo fazer com que isso aconteça no Brasil também, ou seja, que o TDAH seja reconhecido no Brasil como uma deficiência. Na minha opinião, o TDAH ser considerado como deficiência no Brasil, isso tem que passar por uma longa discussão e também por uma longa adaptação, porque deveria ser feito um modelo completo como é nos Estados Unidos. Para que uma criança tenha um laudo de TDAH nos Estados Unidos, ele demora 6 meses, tem que passar por diversos critérios rígidos, com profissionais muito bem dizendo, a sua primeira etapa é com esse profissional, a segunda etapa é com esse, terceira etapa é com aquele. Para no final você ter um laudo que não fecha dizendo apenas o CID, o F90 ali, vamos supor, mas dizendo que você tem TDAH, dizendo quais são as comorbidades e principalmente o nível de prejuízo que ele te impacta em você. Digamos assim, tem pessoas com TDAH que não conseguem tirar carta de motorista. Tem outras pessoas que dirigem muito bem. Então, não é igual para todo mundo. Tem pessoas com TDAH que precisariam de um ledor, porque é praticamente impossível o menino ficar focado e conseguir ler mais do que 15 linhas numa prova de geografia, por exemplo. São vários graus. Vários graus, digamos, graus, níveis e etc, entendeu? Qual que é o ponto aqui? Para que algo seja implementado assim, nesse sentido no Brasil, na minha opinião, eu acho que teria que ser feito algo bastante específico, até para evitar aquele negócio de que a gente está num país que as coisas tendem a ficar meio bagunçadas. Do tipo assim, eu pego um médico qualquer e ele me dá um laudo qualquer que às vezes nem condiz com a realidade, né? Então esse seria um ponto. Além disso, o que percebe-se também bastante... Isso que eu estou trazendo, isso é uma coisa que eu estou associando com o que acontece lá fora nos Estados Unidos. Ainda não foi discutido em audiência pública, por exemplo, que eu acho que seria salutar. Eu sou muito a favor que seja discutido na audiência pública se o TDAH deve ser reconhecido ou não como deficiência, tá? Deficiência legal. Um outro ponto também é que existem outros grupos, por exemplo, o pessoal cadeirante, deficiência visual, auditiva, que não estão contentes e que pressionam os deputados para que esse tipo de tema não avance. Do tipo assim, TDAH é considerado deficiência ou não. Temendo que vire bagunça e todo mundo é deficiente e a coisa não anda bem, entendeu? Não funciona bem. Então, existem muitas coisas que têm que ser colocadas em pauta. Se você for olhar, você tem uma pessoa com TDAH que tem sim uma disfuncionalidade. Um adulto com TDAH não tratado, ele pode até ter o laudo, mas ele não tem condição de comprar o medicamento. Os medicamentos para TDAH não são distribuídos no Rename. O Rename é a lista de medicamentos que o governo fornece. Ainda não é fornecido. Então, uma pessoa que não tiver uma mínima condição financeira, ela vai capengar com o TDAH. Então, agora eu pergunto para vocês, assim, uma pessoa que tem TDAH não tratado, que mora numa situação precária, o emprego não fica mais de 6 meses, é mandado embora, não consegue crescer na carreira, ganhar mais, não consegue financiar uma casa, não consegue financiar o carro, não consegue fazer nada. Essa pessoa não precisa de nenhum tipo de auxílio, porque o TDAH não seria deficiência. Então, perceba que o TDAH ele precisa de apoio, mas essa questão de ser deficiência ou não, ela precisa de que tenha uma conclusão a partir de um embate. Eu acho que é isso que tem que acontecer, né? Agora, o que nós temos feito lá em Brasília? Tanto eu como o Movim, que é a ONG a qual eu faço parte, o Movimento para a Inclusão, a gente tem conversado com deputados, senadores, ministros, pessoal envolvido com o órgão do Ministério da Saúde, etc., para tentar trazer o medicamento, para que seja logo colocado em pauta a questão do medicamento, fornecimento do medicamento, que facilitaria a vida dessas pessoas, né, mas que estão marginalizadas, e também, principalmente, para que esses projetos de lei avancem. Então, a gente colaborou para a criação da Frente Parlamentar da Neurodiversidade, e essa frente parlamentar, o que é a frente parlamentar? Quando você junta 200 ou mais parlamentares, pode ser uma frente mista, né, que tem deputados e senadores, ou só um dos lados.
ou só deputados, né? Então, essa frente parlamentar, ela faz com que os projetos de lei que atuem, por exemplo, no TDAH, que estejam trazendo questões de empregabilidade, de direitos, eles avancem mais rapidamente. Então, atualmente no Brasil nós temos uma lei para TDAH, essa lei é uma lei ainda infanto-juvenil, que vai até a universidade, inclusive, mas ela não abrange todos os temas sensíveis, como, por exemplo, empregabilidade, previsibilidade e outros pontos, como, por exemplo, a medicação, que ainda não está plenamente regulamentada no Brasil, a questão do fornecimento. Excelente. Larinha, eu queria comentar que, como não poderia ser diferente, evidentemente, né? Que esse programa aqui acabou passando um pouco do nosso tempo, entendeu? Porque por uma falta de controle aqui de administração nossa, porque nos perdemos, entendeu? Nos perdemos. Nós divagamos muito aqui lá na Vênia. Por que será, Eu sempre vou ficar fazendo essa piada, assim. Para o pessoal já sempre. deve estar achando ridículo, assim, horrível. Figura. Mas eu queria... Você tem alguma... Não. Última pergunta, eu queria Não tenho. encerrar Achei esse bem papo. esclarecedor. Eu também consegui fazer todas as minhas perguntas aqui e eu queria encerrar esse papo. Primeiro, perguntando como as pessoas encontram você nas redes sociais e se você pudesse trazer uma mensagem final para as pessoas que estão até agora nos assistindo, para o pessoal de casa, você pode falar diretamente para a sua câmera. Beleza. Às vezes uma mensagem, claro, de esperança, né? De que a vida, apesar do TDAH, né? É uma vida normal. Exato. E que, sabe, as pessoas podem ficar tranquilizadas a respeito disso. Vede o próprio Yuri, né? Que lida tão Exatamente, né? E você está aqui hoje, ó. E olha só, 1h40 de conversa, o tanto de informação que ele concatenou, organizou, armazenou. Caramba. Ele não ficou olhando em nenhum momento para aquele cartaz ali. Não, só e lembrando do filme. De 1989. Distratores não faltaram. Não faltaram. Mas eu vou concluir, então, vou dar essa mensagem. Falando um pouco dos dados estatísticos que eu esqueci, mas porém... Maravilha. Vamos lá. A gente sabe, pessoal, o TDAH é um tema muito importante, tá? É um tema de suma importância, porque existem dados estatísticos que envolvem pessoas com TDAH que são alarmantes. Tem um estudo no Reino Unido que mostra que, diferente dos 3 a 7% de pessoas com TDAH que tem ao redor do globo, na população carcerária do Reino Unido, isso em 2014... viu-se que 25% dos presos têm traços de TDAH. O que isso pode significar? Que provavelmente são pessoas que tiveram muitas dificuldades e foram marginalizadas ao longo da vida e às vezes preteridas dentro da própria família, acabaram por um motivo ou outro se envolvendo no mundo do crime, talvez como uma única saída. Às vezes um comportamento mais impulsivo, talvez também, vício, propensão a vícios. Isso e tudo mais. Então a gente sabe que, por exemplo, o aluno com TDAH tem 3 vezes mais chance de repetência, 4 vezes mais chance de evasão escolar, 4 vezes mais chance de autoextermínio e de desenvolver depressão, 3 vezes mais chance de se envolver, um adulto, de se envolver em acidentes de trânsito e de maior gravidade, né? Quando eu falo 3 vezes mais chance de você repetir o ano, não é 30%, é 300%. Então, a criança com TDAH não tratado, não diagnosticado, sem uma família que acolha, ela vai repetir de ano e ela vai ter dificuldade em acompanhar a turma, ela vai ficar adolescente, vai ter evasão escolar. E aí, meu amigo, a marginalização é um passo, né? Então, é muito importante esse tema. Então, eu espero ter trazido aqui informações úteis de alguma forma. Se você se identifica, pode me encontrar nas redes sociais do TDAH Descomplicado. Eu estou em todas as redes com esse nome. E a mensagem que eu deixo para você é o seguinte: você que tem TDAH e que está escutando isso, tem sim como você ter uma vida muito mais fácil. Não é fácil você chegar nesse nível, tá? Você vai ter que ter muito autoconhecimento, vai ter que fazer terapia sim, vai ter que tomar os medicamentos sim, se for o caso, mas você pode sim estar a 1 passo ou 2 de ter uma vida mais tranquila para você, tá? E se você é um parente, né, de TDAH, um pai ou mãe, um tio, um primo, mostre esse vídeo para a pessoa que tem TDAH e principalmente para conscientizar de que a cura das dificuldades que ela vive, dos percalços que ela vive, a cura, por exemplo, não do TDAH, mas a cura de um relacionamento ruim, tóxico, a cura de você estar sempre mudando de emprego a cada 6 meses, de você não estar tendo a inclusão que você necessita, né, de não estar tendo o apoio que você necessita, passa pelo tratamento, né? Então, quando você tem um tratamento, a sua vida, ela realmente muda da água para o vinho. A tendência é que isso aconteça, tá? Não desista de você, confie em você,
mesmo que o mundo inteiro diga ao contrário. Eu hoje cheguei onde cheguei, tenho o maior canal de YouTube do mundo sobre TDAH em língua portuguesa, o terceiro maior do mundo sobre o tema, sobre o TDAH de modo geral. Legal. E isso é uma conquista de muito trabalho e de muito autoconhecimento, porque eu passei por uma fase onde todos, até familiares, tinham certeza que eu não ia dar em nada. Então, se você já viu de alguém que você não vai dar em nada, que você é um irresponsável, um preguiçoso, qualquer coisa do tipo, cara, deixa isso de lado, confia em você cegamente, porque eu confio em você. É isso aí. Que legal. Maravilha, Puxa Lara. vida. Nossa, encerramos lá em muito cima. Legal, encerramos lá em cima. Yuri, muito obrigada. Obrigado, eu que Foi agradeço. muito esclarecedor. Obrigada pela presença. As portas são sempre abertas. Obrigado. Boa noite, meu querido. Boa noite, Lara Brenner. Até o próximo programa. E boa noite para você que nos assistiu aí de casa. Na Brasil Paralelo, optamos por um caminho arriscado. Pô, mas tu tá fazendo isso aí, fica difícil de vender. Nunca foi sobre vender, Decidimos que por apenas R$19 mensais, você pode desfrutar dos nossos documentários originais. Mas o mais importante, apoia o trabalho da Brasil Paralelo. R$19 não paga muitas coisas hoje em dia. Mal compra um salgado e um refrigerante, e é possível que esse valor já tenha sido gasto por você hoje sem nem perceber. Essa decisão foi tomada com base na nossa crença de que uma grande quantidade de pessoas se uniria a nós nesse propósito. Estamos convencidos de que, com muitas pessoas contribuindo com apenas R$19 mensais, podemos provocar uma transformação significativa na cultura brasileira. Recentemente, o que parecia um sonho distante está agora ao nosso alcance. Ao se tornar um assinante, você amplia a nossa voz. Para demonstrar nossa total transparência e confiança no valor do nosso conteúdo, oferecemos a você um período de 7 dias para reconsiderar a sua decisão, por qualquer motivo que seja. Assim que se juntar a nós, você terá a oportunidade de conhecer nossos conteúdos, incluindo debates, entrevistas exclusivas e materiais complementares. A sua participação é fundamental para nós. Esperamos em vê-lo em breve em nossa plataforma de membros. Nós contamos com você, muito obrigado e até breve.